Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Conexão RH 2026. Meu nome é Karine, sou técnica de formação profissional da unidade do SESC Senat Goiânia e agradeço a presença de todos vocês. Antes de darmos início, passarei alguns recadinhos. Pessoal, durante a programação, nós não iremos abrir para perguntas, portanto, iremos deixar disponível no chat um canal de dúvidas, para que vocês possam estar perguntando com mais tranquilidade depois. Para darmos início aqui, convido para as boas-vindas a diretora da unidade do SESC Senat Goiânia, Jovete Xavier de Souza Costa. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que realizamos, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência do Trabalho em Goiás, com a doutora Jaqueline, mais uma edição do Conexão RH, onde trataremos do NR1 e teremos vários convidados para estar falando de fatores muito importantes na construção, né, dessa jornada aí da nova NR1. Como diretora da unidade do SESC Senat, dou as boas-vindas a todos vocês e aproveito a oportunidade para informar que na unidade de Goiânia hoje temos o serviço de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, e que esse serviço está disponível para que vocês tirem dúvidas, que a gente ajude a construir alguns projetos dessa área. E o contato dessa equipe é no 62 30 91 9805. E também aproveito, na oportunidade, para divulgar a nossa plataforma Emprega Transporte, onde as empresas podem cadastrar as suas vagas de emprego, a oferta de vagas, e, por outro lado, os candidatos podem também cadastrar os seus currículos e a gente promover essa conexão entre empresa e candidatos a vagas de emprego. Lembrando que a utilização dessa plataforma, ela é sem custos. Convido nesse momento o senhor Nivaldo Santos, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, do Ministério do Trabalho e Emprego. O senhor está nos ouvindo, senhor Nivaldo? Sim, estou ouvindo. Pode abrir a sua câmera e seu microfone. Estão abertos. O microfone e a câmera. Estão me ouvindo? Sim. Gente, boa tarde a todas as pessoas. É um prazer para nós realizarmos essa atividade conjunta com o setor de transporte, o SESC, o Senat, aí a contribuição dos auditores fiscais do trabalho, as entidades sindicais, trabalhadores, empresários, empresas, outros setores interessados, pois o setor de transporte é uma das atividades econômicas que mais crescem no mundo e no Brasil. Sem dúvida, é importante para todos nós participarmos desse momento de reflexão. E a discussão da nova e atualizada NR1 interessa a todos. Eu sei que muitos sindicatos, ao receberem o convite, vão ficar preocupados, mas as questões que interessam ao setor de transporte, empresas, trabalhadores, ao poder público, municipal, as prefeituras têm motoristas, condutores de ambulância, motoristas, condutores de ônibus, caminhões, outros veículos, os governos de estado, os próprios órgãos federais, as outras áreas da atividade econômica que necessitam e dependem do transporte, sem dúvida, estão todos muito atentos, a essas mudanças. Já são 2 anos de espera para a entrada em vigor da norma NR1, já está maduro, um tempo razoável. O Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil não irá adiar mais a entrada em vigor da norma, portanto, todos se sintam convidados e preparados para essa nova fase dos cuidados com a saúde ocupacional, os cuidados psicossociais que interessam a todos nós. A saúde do trabalhador é a própria saúde das empresas. Muito obrigado e um bom trabalho a todos nós. Boa tarde. Muito obrigada, satisfação recebê-lo aqui. Espero estar contigo em outras conexões RH, viu, Nivaldo? Muito obrigada. Pessoal, agora, dando continuidade, e para os colegas que estão entrando agora, sejam bem-vindos à nossa Conexão RH. Pedimos que continuem com os microfones e câmeras desativados para a melhor qualidade da internet. Teremos uma programação bastante enriquecedora. E, para isso, convido a doutora Jaqueline Ramos Silva Carrijo, auditora fiscal do trabalho, chefe da seção de fiscalização do trabalho, Superintendência Regional do Trabalho em Goiás e Ministério do Trabalho e Emprego. Para darmos início, com a palavra, doutora Jaqueline. Obrigada, Karine. Obrigada aí a presença de todas as pessoas. Realmente é um momento importante. Nós estamos numa fase aí de inovação em termos de programas de saúde ocupacional, de prevenção de riscos, e a saúde mental dos trabalhadores importa, Como o professor Nivaldo bem disse, a saúde dos trabalhadores é a saúde das empresas. A saúde dos trabalhadores impacta também na segurança viária e, portanto, na saúde e na segurança de todos nós. É com muita satisfação que eu convido o nosso colega auditor fiscal do trabalho, Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira, que hoje está diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jaqueline. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês, trazer um pouco mais de esclarecimento, tirar um pouco das dúvidas aí do pessoal em relação a esse momento aí de virada que nós estamos aqui, principalmente em relação aos riscos psicossociais que estão atingindo os trabalhadores brasileiros. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a sua contribuição, o seu tempo, e vamos começando, Alexandre? Nós sabemos que é desafiador, nós sabemos que é uma necessidade, uma grande demanda que vem dos trabalhadores, essa questão da saúde mental, prazos já foram concedidos, reiteradamente concedidos, e agora iniciamos um processo. E fala para nós em que o estado em que estamos e como vamos trabalhar para avante. A palavra é sua. Bem, Jaqueline, deixar um pouco claro aí, o processo todo, para que a gente tenha um pouco mais de clareza do que está acontecendo, de como é que se dão essas alterações. Para começar, a gente tem que deixar claro que as normas regulamentadoras, elas trabalham no Brasil, elas são editadas e atualizadas de maneira tripartite. Então, a gente junta no Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos uma comissão, a Comissão Nacional Tripartite Paritária Permanente, a CTPP, composta então por membros do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, e nós sentamos juntos para discutir as normas regulamentadoras, para discutir os setores que estão precisando de atualização, de novas normas, e dessa maneira, essas NRs, são famosas NRs, então isso, para deixar claro, não é um processo
feito somente pelo governo. Tá? Ele é feito pelo governo no sentido de que a gente comanda a CPTPP para a discussão dessas normas, mas é um debate tripartite e, claro, a gente busca o consenso, mas aquilo que não há consenso, a palavra final acaba ficando com o governo, porque a competência de regulamentação das questões de segurança e saúde do trabalho pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego. E agora, trazendo um pouquinho do que acontece com os fatores de risco psicossociais, a gente tem um entendimento de que desde que foi colocado o gerenciamento de riscos ocupacionais lá em 2022, vigência 2023, se não me engano, das datas, mas quer dizer um processo já mais antigo, o gerenciamento de riscos ocupacionais ele já traz a obrigação de que todas as empresas precisam promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os seus trabalhadores. A gente não quer que as empresas sejam locais de acidentes e adoecimentos. E quando eu estou falando de gerenciamento de riscos ocupacionais, eu tenho que levar em consideração todos os fatores de risco existentes no ambiente de trabalho. Isso me traz um link entre a NR1, que é que cuida desse gerenciamento de riscos ocupacionais, com a NR17, que é a que trata de ergonomia. Tá? E a NR17 sempre considerou, dentro dos fatores ergonômicos de trabalho, a questão psicofisiológica dos trabalhadores. Ou seja, eu tenho que levar em consideração não só as questões de movimentos repetitivos, de cargas que terão que ser suportadas, levantadas ou transportadas pelos trabalhadores, que é aquela ideia original que nos surge quando nós falamos de ergonomia, mas a ergonomia tem a ver também com as características psicossociais dos trabalhadores, suas características psicofisiológicas. Ou seja, os processos de trabalho também estão envolvidos no gerenciamento dos riscos ergonômicos no ambiente de trabalho. Isso é um entendimento que precisava de uma leitura um pouco mais detalhada e em 2024 foi feita uma alteração da NR1 para deixar mais claro que os riscos psicossociais também estariam englobados nesse gerenciamento de riscos que todas as empresas precisam realizar. E isso ficou marcado, né, esse termo psicossocial dentro da NR1 de maneira mais explícita, para deixar claro o entendimento de quem já fazia uma leitura mais detalhada, de quem já é profissional do setor, principalmente os profissionais de ergonomia que já tinham esse entendimento, foi introduzido o risco psicossocial dentre aqueles riscos, ou seja, temos que fazer o enfrentamento de riscos químicos, né, então daqueles produtos químicos que estão dentro do ambiente de trabalho, dos físicos, ruídos, calor, frio, né, dos biológicos, né, eu tenho riscos de contaminações biológicas nos ambientes de trabalho, os riscos de acidente e agora, de maneira mais explícita, os riscos psicossociais. Em 2025 isso deu muito ruído, houve um pedido da bancada patronal para que isso fosse prorrogado por mais um ano e isso foi concedido, mais um ano para que as empresas pudessem se adaptar aos riscos psicossociais. Esse prazo vence agora no dia 26 de maio, então a partir do dia 26 de maio, de forma mais explícita, a incorporação do gerenciamento de riscos psicossociais passa a fazer parte do escopo dos riscos que precisam ser gerenciados e enfrentados pelas organizações de trabalho. Eu acho que é isso, Jaqueline, para fazer uma introdução, não sei se eu já parto para a minha apresentação, eu não sei como fica melhor a dinâmica aí para vocês. Se possível, você só reforçar um pouco mais essa questão dos prazos, né, que foram concedidos, de todo esse diálogo, né, que foi feito com o setor patronal, com os trabalhadores, né, ou seja, houve uma compreensão aí trilateral, na realidade, com relação à extensão desse tempo, né, e que agora está chegando ao fim, não é isso mesmo? É isso, é aquilo, né? O entendimento de quem é mais estudioso já está dado desde lá quando a gente implementou a nova NR1, então já temos alguns anos disso. Fizemos a modificação da NR1 para colocar um prazo mais explícito, isso ocorreu ali no segundo semestre de 2024, com prazo de vigência para maio de 2025. E ali, chegando próximo do prazo de 2025, entendeu-se, né, houve uma solicitação, principalmente da bancada patronal, de que haveria uma necessidade de um período maior de adaptação. Mas o texto já está publicado desde 2024, então o que precisa ser feito, né, e uma boa leitura da NR17 nos traz também uma clareza do que precisa ser feito, sem falar em quantidade muito grande de materiais e normas técnicas e metodologias que estão disponíveis. Né? Então a gente tem normas ISO que tratam do assunto, a gente tem outras metodologias reconhecidas para tratar do assunto. Então, assim, a metodologia de como vai fazer isso dentro das empresas, isso já está dado há muito tempo, existem metodologias já reconhecidas, cientificamente validadas, para poder fazer o enfrentamento desse risco psicossocial nos ambientes de trabalho. Mas lembrando, e como vai ficar um pouco mais claro aqui na minha apresentação, de que isso tudo vai ser medido pelas empresas a depender da complexidade dos processos de trabalho. Quando a gente fala de risco psicossocial, e já friso aqui agora, mas vou frisar também na minha apresentação, temos que fugir da ideia de soluções milagrosas que estão sendo oferecidas pelo mercado. Tá? Então, quero deixar isso muito frisado, não existe solução milagrosa, não é a simples contratação de uma consultoria para poder fazer a implementação disso no ambiente de trabalho que vai resolver o problema, que a gente precisa de gerenciamento. A consultoria é muito bem-vinda, né? Cuidado também, porque existem algumas soluções milagrosas e ninguém que esteja vendendo solução milagrosa pode ser levado muito a sério. É um processo de gestão mesmo, de acompanhamento. Mas aquelas organizações de trabalho, aquelas empresas mais simples, muito provavelmente com uma leitura rápida dos materiais já disponibilizados na internet, vai conseguir implementar isso de maneira muito tranquila, sem mesmo a necessidade de contratação de profissionais, tá? Então, quanto mais complexos os processos de trabalho que existem, mais complicado fica a implementação do gerenciamento de riscos. Mas pequenas empresas, com poucos empregados, e aí a gente tem até na própria NR17 já dá alguma liberdade para as empresas tratarem isso de maneira um pouco diferenciada para as empresas que têm menos de 10 empregados. A gente tem um tratamento especial das micro e pequenas empresas, dado inclusive pela Lei Complementar 123, que me traz uma facilidade, ou seja, os processos para o enfrentamento do risco psicossocial nessas empresas onde eu tenho um número menor de empregados, onde eu tenho processos de trabalho que são mais simples, vai ser também, consequentemente, um gerenciamento de riscos muito simples de ser feito. Tá? Então, primeira mensagem, não existe solução milagrosa, a coisa é feita ao longo do tempo, é gerenciamento, é gestão, é um acompanhamento contínuo das situações e dos processos de trabalho. Tá? Ninguém está esperando que as empresas no dia 27 de maio estejam com o problema resolvido, o que a gente espera no dia 27 de maio é que todas as empresas estejam iniciando o seu processo de enfrentamento dos riscos nos ambientes de trabalho. Por quê? Como qualquer processo de gestão, ele é para ser feito de maneira contínua e melhorado ao longo do tempo. Tá? Não existe solução milagrosa. E não existe assistência à saúde de maneira obrigatória. Ou seja, a implementação do enfrentamento dos riscos psicossociais não quer dizer que vai ter que contratar psicólogo, psiquiatra, terapeuta, profissionais, nada disso. A gente não quer um enfoque assistencial. O que eu quero é evitar o aparecimento do adoecimento. Eu quero trabalhar no campo da prevenção e não do enfrentamento do problema já colocado, que aí sim seria uma questão assistencial. Ou seja, depois do trabalhador adoecido, aí a gente tem que caminhar naturalmente para a assistência à saúde. Então, o trabalhador vai precisar de tratamento. Mas o que a gente coloca na NR1 é o trabalho preventivo. Eu quero que atue na prevenção para que o adoecimento não aconteça. Alexandre, então, com todos esses esclarecimentos aí, vamos começar?
Podemos, tá? Eu espero não já ter adiantado demais aqui, porque apesar de ser um tema que envolve uma complexidade, ele é multifatorial, ele tem várias facetas, mas o que a gente espera das empresas não é nada muito complicado, como vocês vão poder ver agora na apresentação. Então eu peço licença aqui para compartilhar, eu vou deixar de ver vocês aí, mas se tiver alguma coisa saindo, se meu áudio cair, se alguma coisa acontecer, por favor, me interrompam sem problema nenhum. Vamos lá. A minha tela já está aparecendo aí para vocês, a apresentação? Sim, doutor. Ok, vou botar aqui agora no modo apresentação. Continua passando, tudo tranquilo? Perfeito, perfeito. Ok. Vamos lá. Então, como eu já coloquei, né, a enfrentamento do risco psicossocial, principalmente, eu faço essa apresentação um pouco mais focada no setor de transporte, tá? A gente vai ter uma questão aqui de enfrentamento mesmo, de gerenciamento de riscos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que eu não quero complicações nesse processo. Processos de gerenciamento, processos de gestão, quando eles são mais simples, eles são mais compreendidos, inclusive pelos trabalhadores, né? Ele tem que ser efetivo, tá? Ele tem que produzir resultado, ele tem que ser eficaz, ele tem que conseguir o meu objetivo com ele, mas a simplicidade, às vezes, nos facilita como tratar. Então, aqui na minha primeira tela, eu já trago aqui que se trata, então, de gerenciamento. E eu acho que isso aqui é uma coisa que já deve estar aí para as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com gestão, né, que é o que a gente chama de PDCA, né, que é o Plan Do Check Act, que eu trago de duas formas diferentes, tá? Ou seja, eu tenho que planejar o que eu vou fazer, né? Eu tenho que implementar as ações que eu me propus na minha etapa de planejamento, eu tenho que acompanhar, ou seja, eu monitoro, eu avalio, eu vejo se aquilo que eu implementei está funcionando, e se aquilo que eu implementei está funcionando, pode ser que minha ação, meu act, né, pode ser que a minha ação seja simplesmente manter como está, ou pode ser que ela seja de melhoria, tá? E aqui no quadro da direita, eu vou chegar de novo nesse quadrinho da direita aqui um pouco mais para frente, eu trago esse sistema aqui do PDCA dentro do que a gente chama de gerenciamento de riscos operacionais, que está sistematizado ali pelo programa de gerenciamento de riscos, tá? Então, o GRO é o gerenciamento, é o processo, e o programa de gerenciamento de riscos é onde eu formalizo, é onde eu coloco isso de maneira sistematizada no papel para que o meu gerenciamento de riscos operacionais esteja registrado. Mas o processo mais importante é o GRO, é o gerenciamento. E como é que isso funciona? É basicamente eu identificar os perigos, eu parto, né, aqui da etapa de identificar os perigos, depois eu faço uma avaliação dos riscos, e avaliar riscos, eu estou falando aqui de probabilidade de severidade, né, da gravidade dos riscos e dos perigos que eu identifiquei. Eu classifico esses riscos, ou seja, eu estabeleço uma ordem de prioridade, eu classifico eles, né, dos mais graves, aqueles que eu tenho que intervir imediatamente, para aqueles que são mais simples, que muito provavelmente minha ação vai ser somente de monitorar e manter ele ali no meu radar. Eu implemento as medidas de prevenção, claro, seguindo essa hierarquia, né, dessa minha classificação de riscos, então eu ataco de maneira mais prioritária aqueles que são mais graves, eu acompanho o que eu fiz, né, essas medidas de prevenção, eu acompanho elas, eu avalio para ver se eu consigo melhorar, né, e esse processo ele é rotativo, esse processo precisa estar sempre andando. Então vamos lá, para o risco psicossocial eu estou falando de um risco complexo, o problema é complexo, tá? Mas a gestão pode ser simples, e que para ela ser simples ela tem que ser principalmente participativa. Quando eu estou falando de risco psicossocial, se eu não tiver o enfrentamento do risco psicossocial de maneira participativa e escutando os trabalhadores, eu não vou conseguir fazer o enfrentamento do risco psicossocial. E progressiva, aquilo que eu coloquei, ninguém está esperando que os problemas sejam resolvidos do dia para a noite, e eu vou progredindo, é um processo de gerenciamento e de melhoria contínua, tá? Então esse ganho vem desse processo de PDCA, tá? De Plan Do Check Act, de disciplina, ou seja, se eu estou implementando um processo de gestão, eu tenho que estar acompanhando ele. Não basta eu simplesmente uma vez estabelecer, né, o meu gerenciamento de risco, eu coloco isso tudo lá dentro do meu PGR e depois eu abandono aquilo ali. Eu tenho que ter disciplina para que isso faça parte da rotina das revisões e dos processos da empresa. Um dos processos é de monitoramento contínuo do que está acontecendo dentro do meu gerenciamento de riscos ocupacionais, para buscar melhoria, tá? O risco psicossocial, quero que todo mundo entenda também, ele não é um problema somente de saúde, ele é um tema que traz também a questão da produtividade, do absenteísmo, então trabalhadores que faltam muito ao trabalho, trabalhadores que se adoecem, de que pedem licença de saúde, isso tudo traz prejuízo para a empresa também, tá? Então a gente precisa olhar para isso aí, não só do ponto de vista da saúde do trabalhador, né, de segurança e saúde do trabalhador, mas também do ponto de vista operacional, do ponto de vista de produtividade, tá? Isso me traz segurança dos meus processos da empresa. E no transporte a gente tem algumas coisas aí que eu trago aqui de maneira basicamente exemplificativa, mas cada uma das empresas vai ter que ver, a depender dos seus processos de trabalho, em que área atua, né, se eu estou falando de transporte aéreo, se eu estou falando de transporte rodoviário de carga, de passageiros, transporte urbano, cada um deles vai ter os seus, mas aqueles que mais me chamaram a atenção que eu coloquei aqui na apresentação para destacar para vocês, a questão de jornada, descanso, trabalhador com descanso é essencial para o enfrentamento do risco psicossocial. A pressão por produtividade, no caso do transporte de carga, eu posso falar também da solidão, dos trabalhadores que estão longe da família, né, que estão fazendo rotas longas, eu tenho o problema da violência urbana mesmo aqui, tá, que isso coloca também uma pressão em cima dos trabalhadores e da fadiga, tá, então tudo isso aí e outros tais aqui de maneira exemplificativa podem trazer complicações para o enfrentamento, tá. Aquilo que eu coloquei, então, a NR1 trouxe os riscos psicossociais para dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, apesar do entendimento de quem já estuda e que está debruçado em cima do assunto, isso nem haveria necessidade de incluir a palavra psicossocial no NR1, porque já estava dado pela NR17, tá? E aquilo que eu também coloquei ali na minha introdução, não é um programa de saúde mental à parte, tá? Então não basta eu contratar um assistência e dizer, olha, não, mas eu me arrumo aqui dos meus trabalhadores, eles têm aqui à disposição deles tratamento psicológico. Eu não quero tratamento psicológico, quer dar o tratamento psicológico para os trabalhadores, ótimo, é mais uma das ações que podem estar previstas no meu enfrentamento de riscos, mas o foco não é esse. O meu foco é lá na prevenção, tá? Então o gerenciamento de risco tem que englobar isso, tá? E aqui eu estou falando aqui basicamente da combinação da NR1 com a NR17, que é a que trata da ergonomia. Só alguns dados aqui para a gente poder ter noção do problema, tá? Então a OIT agora lançou um relatório recente. O ambiente psicossocial do trabalho, ele está provocando já, né, assim, os fatores de risco psicossocial, e eles já são responsáveis por 840 mil mortes mundiais, tá? Eu não posso associar de maneira direta cada uma desses adoecimentos, dessas mortes, ao ambiente de trabalho, mas a gente tem que entender sempre a dinâmica de que o ambiente de trabalho ele é determinante na vida dos trabalhadores, tá? Então, assim, é claro que tem os fatores que estão vindo da vida pessoal dos trabalhadores, mas a gente não pode ignorar que o fator trabalho, ele está presente e ele faz parte da vida das pessoas, tá? Esse dado aqui é um pouco assustador, mas aqui quando eu trago esse índice aqui, o DALI, o DALI, né, que ele é um ajuste para que eu traga o impacto tanto das mortes quanto dos afastamentos
para uma esfera um pouco mais econômica. Então, entendo, isso aqui não estou perdendo o número de anos de vida. Isso aqui é um fator multiplicador, tá? Isso é um índice utilizado pela OIT, mas para em 45 bilhões de anos de vida ajustados, tá? Por incapacidade. Tá? Então, aqui eu estou falando de morte, eu estou falando de trabalhadores que se afastaram, eu estou falando de trabalhadores que perderam dias de trabalho por conta dos riscos psicossociais. E isso está trazendo um prejuízo estimado de 1,37% do PIB global. Tá? Então, se a gente pensar no PIB do Brasil, esses 1,37% aí é um dinheiro bastante considerável. Então, muitas vezes as organizações gastam e fazem investimentos para reduzir custos que muitas vezes são menores do que esses aí, e entendem a gravidade e a necessidade de fazer os ajustes para melhoria dos seus processos, né, por conta de economias que precisam ser feitas. Então eu trago aqui também uma dimensão econômica. Esse relatório está disponível no site da OIT, tá? Ele é um relatório que está em inglês, mas esses dados aqui, que é o resumo do relatório, ele já está com o sumário feito em português. Eu estou trazendo aqui o texto quase que transcrito do que está trazendo lá do sumário da OIT, tá? As longas jornadas de trabalho são um fator de risco psicossocial crítico, tá? Associado ao risco de doenças cardiovasculares e de AVC, tá? E a OIT faz essa estimativa, tá? Que 35%, isso é uma estimativa mundial, 35% das pessoas trabalham mais de 48 horas por semana no planeta, tá? Então são dados OIT, então eu estou trazendo dados globais para a gente ter uma dimensão aqui. Eu não posso afirmar que sejam exatamente esses números no Brasil, mas isso traz uma dimensão. E a Organização Mundial de Saúde traz também informações de 15% dos adultos em idade ativa convivem com algum tipo de transtorno mental. Tá? São 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por depressão e ansiedade por ano. Aqui, de novo, eu estou falando da Organização Mundial de Saúde, são dados globais. Aqui eu repeti o dado da OIT, me perdoe, tá? Mas para a gestão empresarial, isso significa que o tema sai do campo intangível ali da saúde, do trabalhador, do bem-estar, mas a gente tem que começar a falar do campo da continuidade operacional, do desempenho, da sustentabilidade das operações das empresas também. Tá? O que é o ambiente psicossocial de trabalho? O ambiente psicossocial de trabalho abrange os componentes de trabalho e as interações. Tá? Então, quando eu estou falando de risco psicossocial, eu não estou falando de um aspecto apenas, ou por exemplo, da relação do chefe com os seus trabalhadores, ou da pressão, ou das metas. Não, são todos os processos de trabalho. Então, como que as tarefas são concebidas, como que o trabalho é organizado, né? Como que são as políticas da empresa para a distribuição das tarefas, como é que se dá a comunicação entre chefes e subordinados, entre subordinados e chefes, entre horizontalmente, né, entre as pessoas que estão dentro da mesmo nível hierárquico, como é que se dão as trocas, como é que se dá a distribuição do trabalho e das tarefas, né, dentro desses processos de trabalho, tá? E como que isso pode influenciar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá? Vou trazer um exemplo prático aqui. Então, eu que sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro atrás do computador, eu garanto que se eu não tivesse as minhas duas telinhas aqui de trabalho, se eu não tivesse o meu computador funcionando de maneira adequada, se eu não soubesse quais são os fluxos que eu tenho que passar, do que chega para mim, como é que eu distribuo isso entre a minha equipe, como que eu faço essa distribuição de maneira ordenada entre a minha equipe, distribuindo a tarefa correta para a característica correta de cada uma das pessoas da minha equipe. Então, eu preciso identificar quem que é bom em cada assunto, quem que precisa fazer as coisas, como é que esse trabalho chega para os meus subordinados, como é que eu levo o meu trabalho para a minha cadeia hierárquica aqui da minha chefia, como que eu me relaciono com a colega aqui que é diretora do outro departamento, ou seja, ela está na mesma linha horizontal. Então, isso tudo faz parte, né, do meu processo de trabalho. É a mesma coisa que a gente espera das empresas. Então, entender esse ambiente psicossocial. Então, isso vai desde que tipo de programa que foi colocado para mim, as minhas ferramentas de trabalho, como que o processo chega, como que o processo sai, né, como é que eu dou encaminhamento aos fluxos das tarefas que eu tenho atribuídas para mim. Ok? Então, o trabalho, então, suas características das tarefas, responsabilidades, as exigências, o alinhamento, as competências dos trabalhadores e trabalhadoras, os recursos, tá? Como que ele é gerido e organizado, como que ele se estrutura, tá bem definido, né? A gente sabe qual é a função de cada um, né? Esses trabalhadores têm autonomia suficiente quando eles recebem uma tarefa, eles têm autonomia para executar essa tarefa de acordo, né? Claro, dentro do procedimento esperado da empresa, mas ele tem uma certa autonomia de fazer aquilo da maneira mais correta para ele, né? Que esteja mais confortável para ele, qual é a carga de trabalho que chega para cada um, qual é o ritmo exigido de cada um, supervisão, apoio, né? E as políticas, né? Como que isso tudo é organizado de maneira institucional dentro da empresa, né? Isso está descrito em algum lugar, isso está bem definido, né? Como é que funciona a monitorização, né? Eu tenho como é que funcionam os controles, se as pessoas estão dando conta das suas tarefas ou não. Então, isso tudo, né, como é que se dá a avaliação de desempenho dessas pessoas, isso pode, e nessa avaliação de desempenho eu falo também das metas, né, então quais são as recompensas, medidas, né, salariais, tá? E aqui eu trago também uma outra dimensão que gera um pouco de debate, mas quando eu estou falando de risco psicossocial, além disso tudo que é a característica mais comum da ergonomia, eu tenho que levar em consideração também a violência institucional ou violência entre os trabalhadores e as práticas de assédio. Quais são os mecanismos que eu tenho dentro da minha organização para combater e para dar fluxo às denúncias ou às reclamações dos trabalhadores em relação a algum tipo de violência no ambiente de trabalho e as práticas de assédio. Reparem que eu não estou falando da violência urbana, da violência que também é um fator de risco no setor aqui que a gente está tratando, mas eu estou falando da violência mesmo, a violência institucional, né? Então, as violências que podem estar sendo praticadas dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que eu trato isso tudo? Os perigos são decorrentes da concepção, da organização, da gestão do trabalho, tá? Eles podem gerar efeitos psicológicos, físicos também. Então, eu tenho questões de doenças que podem estar trazendo consequências físicas para esses trabalhadores. Eu tenho consequências cardíacas, de AVC, eu tenho outras dores osteomusculares. Só que tem um microfone aberto aí. Pegou lá aí agora, eu acho que agora sumiu. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho também algumas coisas que podem ser somatizadas, então, quer dizer, o sofrimento mental pode estar trazendo também algum reflexo físico, ou pode estar trazendo reflexo físico também por doenças cardiovasculares, por doenças de AVC, então a gente tem uma relação muito grande. Hoje já está comprovado aí na literatura científica que o estresse é um fator de risco muito mais grave para o adoecimento do coração do que certos hábitos alimentares ou outras questões aí que no passado a gente colocava como os fatores principais. Eu não estou dizendo que não seja, tá? Mas os fatores de estresse e desse sofrimento mental, eles podem estar muito relacionados também com as doenças cardiovasculares, tá? Então, o foco da avaliação, quando eu for fazer o meu diagnóstico de como que está o meu processo, é a condição de trabalho, tá? Mas, entendo, é a condição de trabalho de maneira coletiva, um olhar coletivo. Eu não estou falando aqui do diagnóstico individual. Eu não quero saber se cada uma das pessoas está com o adoecimento já. Eu tenho que estar focado no processo de trabalho. Eu vou chegar mais lá na frente, vocês vão ver que a questão do diagnóstico individual e do adoecimento individual, ele é um dos fatores também, tá? Mas o foco nessa etapa de avaliação não é a questão individual. Aqui eu estou falando da questão coletiva, de como o trabalho se organiza, tá? Mais alguns exemplos aqui: excesso de demanda, jornadas longas, baixa autonomia, falta de suporte, assédio, violência, injustiça organizacional, tá? Comunicação difícil, trabalho isolado. Aqui, o trabalho isolado ele tem se tornado uma preocupação muito grande de trabalhadores que estão no home office, né? Então, assim, a gente pode ter que ter essa preocupação também. E lembrando, né, no setor aí, a gente pode ter pessoas também que estão no home office, principalmente quem está nas funções administrativas, de organização, de logística, quem está em home office também está coberto por essa preocupação que precisa ser olhada, né, nos processos de trabalho.
Algumas, né, então, prazos, a correria, a rota segura, a troca constante de escala, janela curta de descanso, no caso dos transportes passageiros agressivos, o trato com o público, tá? O rastreamento opressivo, né, então aquela coisa de ficar em cima para poder fazer o rastreamento de onde o motorista está, de onde que essa entrega está dentro do prazo e tudo mais, a cobrança por eficiência, tá? E não entra no gerenciamento de risco ocupacional as coisas que não têm a ver com o trabalho. Então, os problemas do trabalhador que não estão sendo gerados dentro do ambiente de trabalho, tá? Eles podem estar até gerando adoecimento, mas eles não estão relacionados com o que a gente pede, que é o gerenciamento do risco ocupacional. Então, aqui para o setor, a gente tem de maneira um pouco mais clara, né, a questão dos motoristas, né, longe da base, sozinho, com pouca margem de controle sobre o trânsito, da estrada, do cliente, do tempo que ele tem, aqui eu tô falando até do clima também, tá? Os riscos psicossociais e físicos, né, então eu tenho a fadiga, né, eu tenho posições, né, os trabalhadores muitas vezes, a posição, essa falta de rotação entre a posição sentado em pé, isso pode ser considerado também, e aí agora eu tô falando da ergonomia tradicional, mas que pode estar trazendo reflexos também para o risco psicossocial dos trabalhadores, tá? No transporte passageiro, conflito com usuários, a atenção do trânsito, a necessidade de atenção sustentada ali por conta, né, da responsabilidade de estar dirigindo um ônibus, por exemplo, dentro do meio urbano, tá? E no setor de logística, quem está organizando a logística ali, então não é só tá lá na estrada mesmo e tal, a pressão pelas metas, rastreabilidade, fragmentação do tempo, né? Então isso tudo pode trazer aqui. E aí, exemplificativamente, eu trago então os fatores de risco social, eu vou ter que trazer ali para dentro de uma escala, né, do que eu considero ali, qual é o risco de cada um desses, tá? Só exemplificativo, tá? Então, por favor, não tomem isso daqui, eu tô fazendo um exercício mental aqui junto com vocês para que a gente vá construindo o cenário do setor. Outros estudos aqui também, né? Eu tenho uns estudos aqui feitos no Brasil, tá? Então, é mais exemplificativo também, tá? Mais estudos aí mostrando, né, como tá a questão, né, do estresse aí, né? Então, distúrbios psíquicos mesmo, de 6,1%, mas aí a gente já tem outras coisas ali, daquele sentimento negativo, né? Medo, estresse, depressão, atingindo uma grande parte dos motoristas, tá? E a apneia obstrutiva também é um resultado, mas, né, ela tem mais a ver com a fadiga dos motoristas, mas isso tudo tem que estar ali no radar, né? Então, olhar, perceba como é um olhar amplo, né? Eu tenho que olhar a situação inteira para poder enxergar. Vamos lá. Voltamos então lá no PDCA, tá? Então o que eu preciso fazer? É o gerenciamento de riscos ocupacionais. Entenda, eu não quero tirar o foco do gerenciamento de riscos, tá? Eu simplesmente gerar documentos para que a fiscalização possa conferir documentos não é o suficiente, tá? O papel aceita tudo, tá? Então o que a gente precisa de verdade? É a gestão, tá? Ela é um processo vivo, ela tem a participação dos trabalhadores, ela faz parte do dia a dia da empresa, tá? O papel é para deixar isso tudo sistematizado, é para que eu tenha uma evidência documental de que meu gerenciamento de riscos está funcionando, tá? Então, se perguntarem para onde o fiscal do trabalho, o que é mais importante? É o gerenciamento de risco ocupacional, o PGR, o que é mais importante é o gerenciamento, tá? Porque o papel aceita tudo. Eu prefiro entrar numa empresa e encontrar um gerenciamento bem feito e o PGR precisando de algumas correções e algumas adaptações, do que um PGR super bonito, o PGR é o documento, tá? Do que um PGR ali muito estruturado, mas quando eu vou olhar os processos de trabalho, o gerenciamento efetivo ali nas relações de trabalho, nos processos, nas máquinas, nos equipamentos que eu estou encontrando dentro do local de trabalho, a gente encontra aquilo tudo sem gerenciamento e sem uma visão de saúde ocupacional, de segurança de saúde ocupacional, tá? Não estou dizendo que não precisa fazer o PGR, precisa ser feito, tá? Mas o mais importante aqui é o processo mesmo, tá? E aqui eu vou frisar, né, aqui a questão da participação dos trabalhadores, tá? Nada disso. Então, quando eu estou falando de uma máquina, do equipamento, que eu tenho que fazer a proteção de uma zona de perigo de uma máquina do equipamento, eu posso até ter a participação do trabalhador, mas ela não é fundamental. Aquilo ali, muitas vezes, um engenheiro que vai chegar lá e fazer a proteção daquela máquina, que vai proteger a periferia de uma obra, né, que vai adaptar as máquinas, os equipamentos, as ferramentas que o setor de transporte, por exemplo, possui lá na garagem, isso não precisa tanto da participação do trabalhador. Mas para o risco psicossocial é fundamental que os trabalhadores participem, que eles contem, que eles tenham voz nesse processo, porque somente eles vão entender e vão saber explicar onde que os problemas estão, tá? Como que funciona, então, isso na parte documental, tá? As empresas que estão dispensadas, existem empresas dispensadas de realizar o programa de gerenciamento de risco, o PGR, não precisa ser um documento físico, mas o gerenciamento de risco ocupacional é obrigatório para todo mundo. Então, o processo é obrigatório para todo mundo, é documento, micro e pequenas empresas, grau de risco 1 e 2, que não possuem riscos químicos, físicos, biológicos, para dispensar de fazer. Mas, o que é obrigatório? Todo mundo tem que se debruçar em cima do que é a análise ergonômica preliminar, a AEP, tá? É um olhar inicial, é onde eu vou descrever esses processos de trabalho, onde eu vou dizer como está a ergonomia do meu ambiente de trabalho. Isso tudo vai para dentro do meu gerenciamento de riscos, tá? E lá dentro do PGR eu faço a sistematização disso. Então, eu identifico, avalio, classifico, estabeleço um plano de ação e mecanismos de acompanhamento. E se isso tudo, né, esse processo não der conta, aí eu vou precisar de um profissional qualificado, eu vou ter que chamar um ergonomista para poder fazer uma análise ergonômica do trabalho, tá? Então, entendo que a gente precisa ter que cumprir essas etapas. A maior parte das empresas do Brasil vai se limitar à AEP e ao PGR. A análise ergonômica do trabalho, ela não é uma coisa que é aplicável para todos os processos de trabalho. Eu só vou ter a aplicação da AET quando eu tiver um processo muito complexo, tá? Então, a mensagem aqui é: começar simples é legítimo. Ninguém está esperando das empresas que resolvam o problema do dia para a noite. O importante agora, neste momento de implementação, é identificar onde podem estar os meus perigos e começar a estabelecer o plano de ação e enfrentamento disso. E o aperfeiçoamento dessas medidas de controle vai se dar com o tempo dentro do processo de gerenciamento de riscos, tá? Como que funciona? Eu tenho alguns métodos válidos para poder fazer essa identificação de perigos, então eu posso combinar estratégias, eu posso, né, fazer somente observação da atividade, só olhar mesmo, tá? Eu posso ter entrevistas breves com os trabalhadores, com grupos de trabalhadores, eu posso fazer análise documental da questão da escala, de jornada, dos afastamentos, e eu posso fazer aplicação de questionários também, quando isso fizer um sentido. Então, se eu tenho uma empresa muito grande, muito provavelmente eu vou ter que lançar mão, né, de questionários, porque eu não vou conseguir pagar fazendo entrevista com o trabalhador por trabalhador. Então, existem metodologias para que eu solte os questionários, que no questionário eu identifico esses perigos, eu faço uma previsão de quais são os possíveis agravos, quais são as medidas já existentes, tá? E no setor de transporte, vamos ter que trazer aí também a questão da violência, roubo de carga, condição das vias, então tem que trazer esses fatores externos também, tá? Então, aqui eu trago também a questão da participação dos trabalhadores, ou seja, para identificar os perigos, né, os trabalhadores precisam colaborar na identificação, onde que está apertando, qual que está trazendo fator de estresse, é o sistema informatizado, é a questão do trânsito, é o tempo que o trabalhador vai ficar afastado da família, é o prazo que ele está precisando entregar, é a questão da jornada, então eu preciso ouvir os trabalhadores precisam participar também desse processo da avaliação ergonômica preliminar, tá?
a participação nas mudanças, então as ideias e as propostas de mudança podem estar surgindo lá dos trabalhadores. Às vezes a gente contrata o melhor profissional do mundo para poder tentar fazer isso daí, e a ideia boa mesmo que vai ser aplicável vai surgir de um dos trabalhadores lá que a gente nem estava esperando que fosse ele que tivesse a ideia que vai trazer ali uma evolução, que vai trazer uma melhoria concreta para o ambiente de trabalho. E o acompanhamento lá no desempenho. Tá? Então, acompanhar também o processo. Então, fez, implementou, estamos fazendo a tentativa com essas medidas de controle no primeiro momento, os trabalhadores continuam participando, sugerindo melhorias, sugerindo modificações nessas medidas de controle. Tá? Então, como é que funciona? Né? Eu identifico os riscos, aqui nessa minha tela aqui, então eu vou identificando o risco A, o risco B, né, cada um desses riscos, e aí eu encaixo ele, né, numa roda aqui de probabilidade. A probabilidade tem chance baixa ou alta disso acontecer, né? E severidade. Olha, se acontecer, o trabalhador vai morrer, o trabalhador vai se afastar, o trabalhador vai ter um sofrimento, né? Da mesma forma que quando eu estou vendo uma máquina, eu vou dizer, a probabilidade é alta de acontecer, mas é alta, mas o que vai provocar é um arranhão no dedo do trabalhador. Opa, então já tem um nível de risco mais baixo. Olha, a probabilidade de acontecer é média, mas se acontecer, eu vou matar o trabalhador. Então, eu trago isso para um nível de risco muito mais alto. E é assim que a gente faz, né, levando em consideração essas coisas. Então, eu faço uma gradação da severidade, que é a consequência do meu perigo, da probabilidade, ele tem muita chance de acontecer ou baixa chance de acontecer, estabeleço o nível de risco, eu classifico eles para poder tomar as decisões, né? Então, eu vou atacando aquilo que está mais grave para aquilo que está menos grave dentro do ambiente de trabalho. Outro jeito da gente mostrar isso daqui são esses gráficos aí, como eu mencionei, aqui eu estou trazendo da ISO 4002, tá? 45002. Eu digo, né, qual é a severidade? Olha, é morte, é afastamento, é moderado, então eu digo qual é a probabilidade. Se eu tiver ali no vermelho, opa, eu tenho que fazer intervenção agora. Se eu tiver no laranja, é urgente, eu tenho que fazer no amarelo, eu posso esperar mais um pouquinho. E se está aqui no nível verde, eu faço um monitoramento, eu tento dar uma melhorada, mas não é nada muito crítico para a minha organização. Então, estabelecida essa matriz de risco, eu adoto as medidas de controle, né? Então, o que é que eu vou fazer para enfrentar cada um desses problemas aqui, tá? Essas medidas de controle têm que estar registradas lá no plano de ação do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e mais uma vez, eu estou oferecendo isso desde o início aqui, mas é que eu quero que explique. É um ciclo de melhoria contínua, tá? Então, se o nível de risco persistir, eu inovo, eu adoto outras medidas de controle. Se está funcionando, eu deixo ele quieto e eu vou acompanhando ele para ver se ele se mantém um nível adequado de risco dentro do ambiente de trabalho, tá? Nos termos, né, da NR17, né, que está falando da ergonomia, eu tenho que fazer, para fazer isso daqui, o instrumento mais adequado é a avaliação econômica preliminar. Tá? E aí, só parto para uma análise ergonômica de trabalho se aquilo que eu identifiquei na minha preliminar, eu falo, opa, peraí, aqui é uma situação muito grave, eu vou precisar de uma ajuda especializada. Tá? E eu tenho que fazer isso tudo integrado também com as medidas de controle médico, que é o PCNSO, que é o outro programa que vai cuidar mais da parte de medicina dos trabalhadores. Tá? Aqui eu trago mais uma dimensão, né, uma carga de trabalho, eu vou dar uma olhada nesses indicadores, isso aqui vai me trazer a resposta do que é possível, né, avaliar. Então, para a carga de trabalho, eu vou ter que dar uma olhada na jornada dos trabalhadores, como é que as coisas estão funcionando, como é que está se dando descanso dos trabalhadores, para esse clima, apoio, eu posso fazer ali com uma pesquisa, de como é que está funcionando a liderança, de como que os processos de trabalho se dão, os conflitos, né, a saúde, a parte da saúde, eu vou monitorar os afastamentos dos trabalhadores, né, para a segurança operacional, eu tenho que levar em consideração as questões de acidentes quase, acidentes, estados, desvio de rota, parada, estou trazendo isso tudo aqui exemplificativo, tá? A eficácia das ações, então como é que ficou o meu plano, né, o cumprimento de prazo, se eu tenho um risco que ficou ali residual, e escutar os trabalhadores. Reuniões, CIPA, canal de repórter, né, canais onde o trabalhador pode fazer, levar denúncias, levar sugestões, né, então isso tudo tem que estar dentro também do que eu preciso fazer. E como que funciona, né? Para todos os riscos ocupacionais, a gente sempre tenta colocar isso daqui. Então, quando eu tenho um fator de risco, né, quando eu tenho um perigo identificado dentro do meu ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar eliminar esse fator de risco. Tá? Então, a primeira tentativa é eliminar. Se eu posso eliminar aquilo, eu elimino. Logo de cara. E eliminado, eu não preciso nem passar pelas outras etapas. Se eu eliminei o risco, eu não tenho que fazer avaliação, eu não tenho que estabelecer medidas de controle, eu não tenho que fazer nada. Eu eliminei o risco na etapa preliminar. Tá? Se eu não consigo eliminar, eu posso substituir. Tá? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, para o risco psicossocial, né, eu tenho que trabalhar com o sistema, pensando no pessoal que cuida da logística, né, que cuida da parte mais administrativa. Né? Se eu tenho programas de computador que não estão atendendo, que estão adoecendo o trabalhador, né, e aqui, mais uma vez, exemplificativamente, eu posso tentar fazer uma substituição desses sistemas que são utilizados pelos trabalhadores. Eu não consigo eliminar. A turma vai ter que continuar mexendo com isso, mas eu posso fazer uma substituição para um sistema mais moderno, que não traga tanto prejuízo para os trabalhadores. Se isso também, nessa substituição não for possível, a proteção coletiva. Tá? A proteção coletiva são aquelas medidas de engenharia, né? Então, elas são mais evidentes ali quando eu tenho riscos de acidente, por exemplo, onde eu vou estabelecer proteções coletivas, uma máquina, um equipamento. Para o risco psicossocial, não sei, vai depender um pouco aí da criatividade, mas para o risco psicossocial eu chego aqui na etapa onde é mais crítico, tá? Que é a medida de proteção que está acima hierarquicamente da adoção dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, são as medidas administrativas de organização do trabalho. É aqui que mora a maior parte do que pode ser feito para o enfrentamento do risco psicossocial. Então, entendo, risco psicossocial, estou falando sempre de organização do trabalho. É aqui que está a chave. É como que eu organizo, como que eu distribuo o trabalho, como eu distribuo as tarefas, quais são as ferramentas que eu estou colocando à disposição dos trabalhadores, como que as tarefas são distribuídas, qual que é a carga de trabalho que está sendo atribuída a cada um dos trabalhadores, como que está a jornada de trabalho. São esses os elementos e elementos similares a esse que eu estou dando aqui de maneira exemplificativa que vão determinar o enfrentamento dos riscos psicossociais. Tá? E aí eu chego aqui numa etapa já final aqui da minha apresentação, aqui para a gente ir caminhando para o fim, que eu preciso fazer isso de maneira integrada com os exames de saúde, tá? Com esse monitoramento da saúde. Porque como é que eu vou fazer enfrentamento de risco psicossocial se eu estou com trabalhadores faltando ao trabalho por conta de fatores de estresse, estão afastando do trabalho por conta de estresse, burnout, depressão, adoecimento e sofrimento mental, e eu não estou levando isso em consideração para o meu gerenciamento de risco. Então, quando esses eventos começam a acontecer, eu preciso intervir naquele processo, naquele setor, para que isso esteja sendo monitorado de uma maneira com um olhar bastante atento. É claro que o trabalhador que está precisando disso, aí ele parte para aquela etapa da assistência. Então vai ter que ser encaminhado ao psicólogo, ao psiquiatra, fazer um tratamento, dar um tempo para poder buscar uma cura, né, para poder buscar a melhora daquele trabalhador, mas isso não pode acontecer somente isso. Então eu encaminho o trabalhador, problema resolvido. Não, eu encaminho o trabalhador e aí eu volto lá nas minhas etapas de avaliação e falo, mas por que adoeceu? Tem alguma coisa que está motivando o adoecimento do trabalhador aqui? Foi um fator interno à empresa ou foi um fator externo à empresa? Tá?
Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente está fazendo gerenciamento de riscos ocupacionais para o risco psicossocial. E aí, para martelar um pouco mais para vocês, eu trago de novo o PDCA aqui, tá? E aí eu trago algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Então, esses sinais de saúde, fadiga, o controle dos processos, equipamentos e ferramentas. Quando eu falei ali de equipamentos, a gente está falando do caminhão, do ônibus, de tudo o que os trabalhadores se utilizam para desempenhar o trabalho. Ferramenta é o computador, é o sistema operacional, é o tablet, é o celular, é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Então, eu tenho que levar isso tudo em consideração. Eu tenho que ver os incidentes, os quase acidentes também, tá? Então, não é somente o acidente, eu tenho que atuar na etapa, inclusive, dos quase acidentes, tá? O absenteísmo, o adoecimento é um fator de monitoramento que eu tenho que levar em consideração, né? A escuta ativa, os canais de comunicação, a informação precisa chegar em quem toma as decisões dentro da empresa, porque o trabalhador é que sabe onde está apertando ali para ele. E as ações corretivas e o aprendizado ao longo do tempo. Então, reforçando aquilo, as ações corretivas e o aprendizado vai me trazendo a revisão dos riscos e das medidas de controle que eu implementei lá na minha avaliação inicial. Eu tenho que manter isso dentro desse meu ciclo de PDCA, de gestão de gerenciamento. Eu acho que aqui eu esgoto um pouco o assunto, como o material vai ficar disponível para vocês, eu trago o link aqui do Ministério do Trabalho, a figura à esquerda aqui é o nosso manual de implementação do gerenciamento de risco ocupacional, inclusive do risco psicossocial. Existe uma publicação mais antiga, essa é uma publicação mais nova, esse manual. O manual é extremamente detalhado. Tá? O guia, ele é mais focado na questão do fator do risco psicossocial, tá? E a figurinha abaixo aqui da NR1 eu estou trazendo porque é lá que a gente está trabalhando perguntas e respostas. Tá? E isso tudo vocês vão encontrar no link, que depois vai ficar disponível aí para vocês. Mas lembrando também, existem outros materiais. Então, se vocês fizerem uma busca na internet sobre avaliação econômica preliminar, sobre como lidar com os riscos psicossociais, a gente tem bastante material disponível na internet. Deixa eu parar de compartilhar aqui, para já encerrando também. A gente tem muito material disponível na internet, mas cuidado, tá? Novamente, eu trago aqui o alerta. Cuidado, não tem solução milagrosa. Quem está vindo com solução, olha, implementa o gerenciamento de risco ocupacional, de risco psicossocial na sua empresa em 2 dias, em 3 dias, isso não é verdade. Ninguém vai fazer isso de maneira milagrosa ou de uma maneira muito simples. As coisas envolvem gerenciamento de risco, é um processo contínuo que inicia agora, mas que precisa ser tocado, que precisa ser revisto, que precisa ser melhorado pelas empresas ao longo dos anos. Tá? A epidemia de adoecimento mental é real. Tá? A gente está enfrentando isso não só no mundo do trabalho, mas em todas as esferas, e a dimensão do trabalho precisa fazer o gerenciamento para que a gente não provoque ou agrave esse adoecimento mental dos trabalhadores dentro das empresas. Eu falo muito, desculpa, Jaqueline, mas fica aí aberto aí um pedacinho, que eu já tenho outras agendas aqui depois, mas fica aí um pouquinho para poder ver vocês. Com certeza ajudou bastante. É um processo, é o que nós temos falado aqui, né, Joabete? Sim, aqui em Goiás, sim, aqui em Goiás, Alexandre, nós criamos um grupo técnico com o SEST e Senat para colaborar com os trabalhadores e com as empresas nesse processo, né, de melhoramento dos programas, alcançando aí a saúde vital, né, Joabete? Sim, o grupo técnico está criado, é um processo de construção, e eu acho que é parabenizar o Alexandre pela clareza com que ele colocou tudo isso. Alexandre, muito obrigado. Sim, e a gente tem destacado e enfatizado a importância de uma questão aqui, não existem soluções milagrosas, né? Isso aí nós temos falado reiteradamente. Segundo, que é um processo, e começar, eu acho que seria muito uma dica, ouvindo os trabalhadores. Os trabalhadores têm muito a dizer, né, Jaqueline? Justamente, é um gerenciamento, é uma gestão de segurança e saúde no trabalho. Tem que ter essa escuta ativa de todos os trabalhadores. E, complementando a fala do Alexandre, nós vamos apresentar agora um vídeo do Dr. Weimar Seba, cardiologista, onde ele fala a respeito da preocupação, né, que o mundo deve ter com relação à hipertensão. E longas jornadas de trabalho, né, Joabete, e outros fatores de risco nos ambientes de trabalho favorecem a hipertensão. Então, bons programas de saúde ocupacional podem prevenir a hipertensão, podem prevenir diabetes, obesidades e outras doenças, colaborando com o esforço individual, já que a questão de saúde é uma questão mais complexa, certo? Certo, e principalmente que é um programa ofertado, né, pelo Dr. Weimar, da Universidade Federal, ele é pelo SUS, e ele pode ser incorporado ao programa das empresas. Então, a questão é entrar em contato no vídeo, isso vai ficar muito claro. Sim, é um trabalho nosso, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do SESC Senat, com a Universidade Federal de Goiás. Vamos, assistam o vídeo. Pode passar. Olá a todos, eu me chamo Weimar Seba Barroso, eu sou professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, coordeno a unidade de hipertensão arterial dessa faculdade, que é hoje uma das unidades com maior produção científica. E, inicialmente, agradecer a oportunidade dada pela querida Jaqueline Carrijo, não somente a oportunidade, mas a iniciativa no sentido de estimular a participação das pessoas que trabalham no transporte no nosso estado, para que cuidem melhor da sua saúde cardiovascular. Doença cardiovascular é a principal causa de morte em todo o mundo. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, se apresentam como doenças muito comuns a partir dos 45, 50 anos de idade. E são desencadeadas principalmente por quem tem hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, cigarro, tabagismo, privação do sono, e isso tudo acontece com uma frequência muito grande na população brasileira, e acontece com uma frequência muito alta também nas pessoas que trabalham dia a dia no transporte. A privação do sono é muito comum. Há outro fator de risco importante, sobrepeso, obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo e assim por diante. Nós estamos com um projeto chamado Época, é um projeto que tem parceria com diversas instituições no Brasil, tem parcerias, ele é apoiado com verba PROAD SUS, que visa justamente otimizar o cuidado cardiovascular de todas as pessoas, e nesse sentido eu venho aqui fazer um convite às pessoas que trabalham no transporte, que, se quiserem, que se inscrevam para participar desse projeto. Os critérios para participação desse projeto são critérios justamente de quem tem risco cardiovascular alto. Então são pessoas que tenham 45 anos ou mais, que sejam portadores de hipertensão arterial e que já tenham tido um episódio de ou um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, porque nesse cenário o risco cardiovascular é muito alto. E a proposta é um tratamento otimizado, utilizando medicamentos em combinação que tratem todas essas patologias, essas doenças, esses fatores de risco de uma forma comum, que é o que nós chamamos do conceito de polipílula, que são medicamentos que têm todos os medicamentos em conjunto. Então eu deixo aqui uma vez mais o convite, reforço a importância, independente dos que aceitarem ou não o convite, mas que cuidem da sua saúde cardiovascular, para que tenham vida longa, vida saudável, e possam partilhar do convívio dos seus familiares e que sigam bem com a sua saúde. Muito obrigado. O Alexandre Schiavelli falou muito a respeito da jornada de trabalho,
um fator importante que não pode ser desconsiderado nos programas, né, Jaqueline? Vou apresentar a Jaqueline Félix, auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização de segurança e saúde do trabalho, né, da Superintendência de Goiás. E eu vou chamar o auditor fiscal do trabalho, Bernardo Henrique Celasco, ele que está coordenador do Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho em Transportes, do GETRAC, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. O GETRAC, ele existe desde janeiro, aproximadamente, de 2010, né, Bernardo? Uma longa história de preocupação da auditoria fiscal do trabalho com as jornadas de trabalho excessivas, especialmente no setor de transportes, correto, Bernardo? Muito boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Perfeito. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, Jaqueline, todo mundo aí do Senat também de Goiás, a oportunidade, todos os colegas fiscais também, auditores fiscais presentes aí da Superintendência de Goiás. Agradecer a todo mundo que está participando, né, demonstrando interesse num tema tão relevante, em temas tão relevantes, né, e respondendo a sua pergunta, Jaqueline, sim, o GETRAC, né, é o que a gente pode considerar esse grupo especializado, né, de fiscalização de transportes, que é mantido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho aproximadamente aí desde os idos de 2009, 2010, né, as equipes, né, foram mudando e tudo mais, mas o grupo se mantém em atividade desde essa época. Eu acho que a gente pode chamar esse grupo, né, de uma verdadeira política pública, né, que o Ministério do Trabalho, né, através da Secretaria de Inspeção, mantém, né, para tentar, né, atuar nesse setor tão relevante para o país, né, e que demonstra, e que vem, né, demonstrando alguns dados que, infelizmente, nos entristecem, né, ao longo do tempo, relacionados principalmente à questão dos acidentes, né, e da perda de vidas e de muito claro, muitas lesões também, decorrentes de acidentes, né, envolvendo os profissionais no exercício da sua atividade, essa atividade que é, né, repetindo, tão relevante, tão importante para o país, né. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Quer dizer, não é muito fácil falar agora depois do nosso diretor, né, que fez uma abordagem tão, assim, competente, tão abrangente do tema da gestão de saúde e segurança do trabalho, do gerenciamento de riscos, né, através do PGR, principalmente, e, né, também, né, dando a sua valiosa, praticamente uma aula, né, sobre a questão de riscos psicossociais, que são, né, que acabou sendo uma deixa, né, para nós agora que assumimos a fala, né, para falar um pouco sobre transportes, foi uma deixa muito boa, porque realmente essa questão da gestão dos riscos psicossociais no setor de transportes, ela é crucial, e somente essa abordagem nas empresas a gente entende, né, e, quer dizer, eu vou trazer uma abordagem um pouco mais prática, né, da questão dos transportes, a gente tem reparado dessa experiência que a gente tem tido ao longo do tempo, que realmente essa gestão dos riscos psicossociais é a única ferramenta, é a única maneira que as transportadoras vão, né, e a sociedade, né, como todo, vai conseguir resolver esse problema do alto índice de acidentalidade, do alto índice de fatalidade que a gente vem observando no setor de transportes, principalmente transporte rodoviário de carga, ao longo de décadas no país. Eu vou compartilhar uma apresentação, uns slides só para a gente ter como referência ao longo dessa fala, e a gente vai evoluindo, eu gostaria de trazer algumas questões da nossa prática, principalmente de fiscalização, que a gente tem observado e tem tido a oportunidade de trabalhar e de lidar ao longo do tempo. Eu, especificamente, faço parte desse grupo já desde 2014, né, então já tem 10 anos. Então, e tenho tido a oportunidade de trabalhar somente no setor de transportes ao longo desse tempo, então é um tema que me interessa muito, eu trabalho somente com isso já em todo esse tempo, então nós temos todo o interesse em estar trabalhando e falando sobre esse assunto, principalmente com as pessoas que se demonstram interessadas, como é o meu caso aqui hoje, né. Vou compartilhar aqui Vocês estão visualizando a minha tela, meu PowerPoint aí? Sim. Então, essa abordagem que a gente gostaria de trazer seria trazer alguns aspectos, tá, especialmente de legislação, tanto da parte de saúde e segurança, tá, como da parte também de jornada de trabalho e alguns outros aspectos específicos do trabalho do motorista profissional, trazidos aí, né, como todos sabem, né, com as leis, né, específicas que vieram tratar sobre o trabalho do motorista, seja a Lei 12.619, de 2012, como a lei atualmente em vigor, que é a 13.103, de 2015. Eu acredito que todo mundo que está, né, que integra alguma empresa ou trabalha no ramo de transportes conhece de alguma maneira essa legislação, né, e é a legislação principal aí que rege a questão do trabalho no motorista profissional atualmente no Brasil, principalmente o empregado, né. Então, são alguns aspectos que a gente gostaria de trazer. Antes de falar sobre a legislação especificamente, ou aspectos legais, eu queria trazer aqui a estatística, né, comprovando aquilo que eu falei agora há pouco, que infelizmente o setor de transportes, né, principalmente o motorista de caminhão, tá, o motorista profissional do setor de transporte rodoviário de cargas, é aquele que mais tem perdido a vida, vamos dizer assim, em razão de acidentes de trabalho no Brasil já há muito tempo, né. Desde que eu lido com esses dados, eu nunca vi um ano que seja que o motorista de caminhão não foi aquele profissional que mais perdeu a vida no exercício da sua atividade laboral. Tá? Nós estamos falando aqui de motoristas, de trabalhadores empregados. Tá? Esse dado que eu estou trazendo para vocês aqui é o dado da CAT, né? Que registra essas informações, e a gente, né, vem sempre consultando isso para ver como está acontecendo, como estão evoluindo esses números, e infelizmente, também um pouco em razão do aumento da atividade econômica, a gente verifica esses acidentes, e essa fatalidade ela vem infelizmente aumentando ao longo do tempo. Tá? E a gente sabe que o Brasil é um país que depende muito do transporte rodoviário de cargas para a movimentação das suas mercadorias. Mais de 60% das mercadorias transportadas no Brasil são transportadas pelo modal rodoviário, né? Então não é de estranhar que realmente esses trabalhadores, né, que estão, né, em razão do volume, quantidade de veículos, quantidade de empresas atuando no setor, são trabalhadores que acabam se expondo a muitos riscos, né, na sua atividade. A gente sabe que é uma atividade, todo mundo, né, tem uma noção, né, de quais são os riscos, né, os riscos realmente inerentes à atividade do motorista. Se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai dizer, condição de trabalho, longa jornada, afastamento de casa por muitos dias, a questão da violência. Então são problemas que as pessoas já sabem quais são os problemas que o motorista enfrenta, né? E esses problemas acabam por gerar riscos, né, na atividade, e acabam resultando nesses números que a gente está vendo aí. O primeiro slide é um levantamento de 2024, né, entre todas as categorias, né, fazendo um filtro aí por todos os acidentes que resultaram no falecimento de um trabalhador, né. Vocês vão observar aí que o motorista de caminhão, ele está em primeiro, né, como o profissional que mais morre por acidente de trabalho.
muito à frente do segundo colocado, né, nesse triste ranking, vamos dizer assim, né, que é o pessoal da construção civil, aí servente de obras, né, vem em segundo lugar 80 falecimentos por acidente de trabalho em 2024, o motorista de caminhão. Isso é só motorista de caminhão, tá? Na verdade, o setor de transporte, se você for fazer uma análise mais ampla, tá, né, trazendo outros tipos de motoristas, seja do transporte passageiro, ou motorista de carro pequeno, motorista de fogão, motofretista, se você juntar tudo, o setor de transporte, aí o número ele é ainda mais preocupante, ainda mais impactante do que esse aí que nós já estamos mostrando, né. Aqui não estão todas as categorias, claro, essa aqui é a listagem do CDO, são muitas outras atividades, mas se a gente verificar todos os trabalhadores que faleceram por acidente de trabalho nesse ano, por exemplo, de 2024, o motorista de caminhão, ele respondeu por 20% de todas as mortes de trabalhador por acidente de trabalho. Em 2025, não é muito diferente. Eu já passei aqui para 2025, esse dado aqui é só janeiro a setembro, tá? Mas não muda, tá? Se você for olhar 2023, 2022, 2021, é sempre, o quadro é sempre o mesmo, tá? Infelizmente, um destaque muito grande para os motoristas do setor de cargas. Então, sempre ali, o primeiro colocado, tá? Então, 2024, assim, 2025, é uma média aí de mais de um falecimento de trabalhador por acidente de trabalho por dia, tá? nas rodovias e estradas do país, né? E aí, trazendo um pouco para alguns aspectos da realidade do setor, né, principalmente do ponto de vista legal, das normas que estão em vigor atualmente no setor, o transporte rodoviário, o setor de transporte, ele ainda não teve, né, uma norma regulamentadora específica criada para o setor, né? É algo que é pensado, né, que nós que trabalhamos com transporte entendemos que é um setor que merece uma norma, assim como o setor da construção civil tem uma norma regulamentadora tratando sobre os aspectos de saúde e segurança do trabalho no setor de construção, existe uma norma para o setor de frigoríficos, para o trabalho em altura, para o trabalho em minas, para vários outros setores. E claro, tem as normas gerais, né, como a norma NR1, muito bem abordada pelo nosso diretor Alexandre, existe a norma na NR7, que trata sobre a questão do PCMSO, a medicina no trabalho, outras normas gerais, mas tem umas normas setoriais. E o setor de transporte ainda não tem essa norma para tratar sobre os aspectos de saúde e segurança no trabalho específicas do setor, né? Não obstante isso, claro, várias outras normas, principalmente normas gerais, né, vão se aplicar para o transporte, notadamente a NR1, né, já que todo e qualquer setor de trabalho, né, que você possa imaginar, inclusive o setor de transportes, ele vai necessitar de uma gestão da saúde e segurança do trabalho. Então a norma NR1, por exemplo, principalmente, né, vai ser esse guia, né, para os empregadores, no sentido de implementar essa gestão de risco ocupacional nas empresas, de um modo geral, nas empresas de transporte não é diferente, né. É claro que é muito importante que essa abordagem, né, se dê da forma como o Alexandre comentou anteriormente, né, de uma forma profissional, né, uma forma de seja feita uma gestão, um processo, essa gestão seja um processo contínuo, né, de identificação e de monitoramento e de gerenciamento dos riscos, efetivamente, com implementação de medidas de controle e checagens e avaliações permanentes, né, para que se evite ao máximo a exposição dos trabalhadores aos diversos riscos, né, a que ele é exposto especificamente no setor de transportes, né. É uma atividade que é um trabalho que é realizado sempre, né, predominantemente fora do estabelecimento do empregador. Você não vai numa garagem, numa transportadora, você não vai encontrar o motorista lá, né? Não que os outros profissionais que estão ali dentro da transportadora, do ambiente administrativo, da oficina, não mereçam atenção. É claro que merecem toda a atenção e é preciso que esses trabalhadores também estejam contemplados na gestão de saúde e segurança dessas empresas. Mas, como o foco é do motorista, né, que a gente está tratando mais do motorista, que é o trabalhador mais vitimado, vamos dizer assim, por acidente do trabalho no país, se você for na empresa, você não vai encontrar esse trabalhador lá. Esse trabalhador está fora do estabelecimento do empregador, está na estrada, está na rodovia, né, está nas ruas das cidades, enfim. Então, isso dificulta um pouco, né? Não que o empregador não consiga controlar a forma como esse trabalho é feito, mas esse aspecto do trabalho, do transporte, né, do motorista, ele dificulta, né? Porque ele não está o tempo inteiro sob o controle sobre a vigilância, vamos dizer, permanente ali do empregador, dos seus gerentes, enfim. Então é um fator complicador. Mas isso não pode ser desculpa, né? Porque hoje você tem meios digitais, meios tecnológicos que permitem, né, que o empregador mantenha um controle razoável sobre a forma como a atividade está sendo desenvolvida, mesmo fora dos seus muros, né, da sua porta para fora, né. Obviamente, é um ambiente, né, como eu disse antes, é algo que é do senso comum, né, que o ambiente do trabalho do motorista rodoviário, todo mundo sabe, é um ambiente hostil, né, por vários motivos. Ele está numa rodovia que nem sempre é a rodovia a melhor, né, possível. Às vezes você tem uns problemas de infraestrutura, tem o problema da violência, né, todos os motoristas nós vamos ver um pouco mais à frente, que é um problema que aflige muito o motorista, né, é um dos problemas que mais aflige, mais preocupa o motorista, é o fato de que ele sabe que quando ele está com um caminhão, com uma carga valiosa, né, circulando pelas ruas e estradas do país, ele é um alvo, né, do criminoso, enfim, então isso é um motivo de preocupação e é um motivo que é um fator de risco, né, é um perigo que ele está enfrentando, que pode gerar um adoecimento, inclusive, de cunho psicológico, psicossocial, né. Então ele constitui esse problema, né, esse perigo aí representado pela violência, ele constitui um perigo também de natureza psicossocial, né. Então, a gente tem o próximo item, né? Existe a questão do abuso de substâncias, né, psicoativas, é um problema que todo mundo também sabe que é frequente no setor, várias pesquisas, várias análises foram feitas, e, infelizmente, muitos motoristas, para conseguir suportar a carga de trabalho, né, seja ele autônomo, motorista que é dono do próprio caminhão, ou mesmo motoristas empregados que estão trabalhando por uma empresa e tal, acabam se valendo desse recurso para poder cumprir aquilo que lhe é determinado, né? Não deveria ser assim, claro, uma gestão correta do trabalho, né, da carga de trabalho, principalmente como foi falado pelo Alexandre, a questão da carga de trabalho, né? Então isso eu acho que é algo que tem que estar muito presente no gerenciamento aí, a carga de trabalho que é passada por um profissional, né? Ele tem condição de fazer aquela viagem, de entregar aquela carga no tempo que lhe foi dado para isso, né? Isso será que é feito de uma forma que respeita a capacidade do trabalhador, aquela carga de trabalho que está sendo passada para ele é razoável, né? Quantas horas de viagem ele vai ter que desempenhar, né? Quantas horas de direção efetivamente ele vai precisar fazer para chegar no destino de forma segura com essa carga? Isso é uma coisa que precisa estar na gestão, não só na gestão logística da empresa, não é só na questão vamos dizer assim, puramente econômica da empresa, mas isso tem que estar também na questão da gestão da saúde e segurança daquele trabalhador que vai cumprir aquela tarefa, de entregar aquela mercadoria no destinatário, né? E isso está totalmente ligado com a jornada de trabalho, que é esse último item que está aqui, que são, né, talvez sejam os principais elementos aí a interferir nessa questão da saúde, vamos dizer assim, psicossocial do motorista, né? Porque se ele
tem condição de fazer o trabalho dele numa jornada dentro dos limites legais, ok, né, porque a gente parte do pressuposto que os limites legais, eles vão respeitar as limitações orgânicas, né, efetivamente, daquele trabalhador. E se ele percebe que não vai conseguir cumprir a tarefa que lhe é passada dentro daqueles limites, ele passa a ultrapassar, né, os limites, e não só os limites legais, mas os limites orgânicos, né, do organismo do trabalhador, que não tem seus limites também. Ele não consegue rodar, ele não consegue ficar alerta, né, por mais de tantas horas por dia. Se passar de certo limite, ele vai, eventualmente, passar a ter, incorrer no risco aí de ter uma redução do seu estado de pleno de alerta, do seu pleno estado de vigília, e eventualmente a dormir no volante e a se acidentar, eventualmente, né, sendo o único envolvido, mas podendo também envolver terceiros, né. Então é uma preocupação que é uma preocupação de toda a sociedade, não é só das empresas de transporte ou daqueles envolvidos na cadeia do transporte, é uma preocupação de toda a sociedade. Aqui trazendo uma pesquisa da CNT, né, Confederação Nacional dos Transportes, eles publicavam até pouco tempo atrás um anuário, né, com perfil dos caminhoneiros. O último que eu tenho notícia foi de 2019, então a gente utiliza ele bastante para trazer para mostrar para as pessoas, né, e às vezes para produzir documentos também que a gente elabora. A gente gosta de colocar isso, né, que é muito importante ouvir o trabalhador, quais são as suas queixas, né, o que ele acha que é mais complicado, né, no trabalho dele. Então vocês podem ver aí que assaltos e roubos, a questão da violência, como eu tinha dito, é a principal queixa, né, dos trabalhadores, 64%, a questão do custo de combustível, isso aí mais para o trabalhador autônomo, né, motorista autônomo, que ele tem que ele mesmo, né, gerenciar toda a atividade dele, tem que abastecer o próprio caminhão, então isso é uma preocupação mais dos autônomos, né, a questão do valor do frete também, uma questão mais dos autônomos. Né, só lembrando, né, pessoal, que é um setor em que, mais ou menos, né, a gente tem um contingente aí hoje de aproximadamente entre 1 milhão e meio de motoristas de caminhoneiros, né, empregados, né, no país, e de autônomos vai ter mais ou menos um número parecido, tá? Entre 700 mil e 1 milhão de motoristas autônomos. Então esse é mais ou menos o contingente que nós estamos tratando aqui. Tá? Um contingente muito grande, se a gente for ver toda a força de trabalho do país, eles representam uma grande parte dessa força de trabalho. Né? Então a questão dos riscos de acidentes, claro, poderia ser diferente, mais de 22%, indicando como principal preocupação, principal motivo de preocupação, né? A questão da infraestrutura rodoviária, custo de pedágio, enfim. No caso de motoristas empregados, somente o risco de acidente, inclusive, aumenta, né? Vocês vão ver aí embaixo, o risco de acidentes para motoristas empregados, quase 34% aponta como uma preocupação. Sobre a questão da fiscalização do trabalho em transportes, é uma atribuição de toda a fiscalização do trabalho, então, desde aí os auditores aí da Superintendência de Goiás, como de qualquer outra superintendência do país, eles estão, né, e todas essas superintendências e gerências devem, né, e efetivamente implementam fiscalização no setor de transportes, né, junto aos empregadores das empresas de transporte. Então, isso não é uma tarefa só do grupo especial do qual eu faço parte. Né? Todos os auditores do país estão, de uma forma ou de outra, né, empenhados nesse tipo de inspeção. E a Secretaria de Inspeção do Trabalho, como eu disse no início da minha fala, entendeu que deveria manter um grupo especializado no setor, porque é um setor que realmente tem aspectos da fiscalização que são bastante específicos e que o Ministério e a Secretaria entendeu que necessitava do desenvolvimento de metodologias próprias de fiscalização, etc. Então, criou esse grupo e esse grupo vem atuando desde aproximadamente 2010, desenvolvendo formas de trabalhar, né, desenvolvendo metodologias de trabalho, não só implementando inspeções, fiscalizando empregadores, mas também analisando acidentes. Tá? Então, a análise do acidente, ela, assim como em todos os setores, é uma atribuição da fiscalização do Ministério do Trabalho. E no setor de transportes, dado o alto volume de acidentes, o alto índice de fatalidade, principalmente, ela é uma atividade que tem uma prioridade bastante destacada também dentro da fiscalização. Nesse ano, inclusive, ano de 2026, só para dar uma ideia, né, para quem está nos acompanhando, o nosso grupo está assim, praticamente exclusivamente dedicado, esse ano de 2026, a fazer análise de acidentes e fazer um levantamento bastante amplo desses eventos, né, dos eventos acidentários, né, no setor de transporte. A gente entende que, até o momento, né, até o mês de abril agora, já foram mais de quase 80 análises de acidentes realizadas, né, e a gente já consegue, né, já tinha, né, a gente já, ao longo dos anos, vindo fazendo essas análises de acidentes, já vinha identificando uma série de fatores causais que se repetiam, né, e esse ano, depois dessa intensificação desse trabalho, a gente tem percebido que aqueles fatores causais que a gente já tinha, de certa forma, identificado, eles se confirmam, né. Então, só falando um pouco aqui sobre o grupo, né, são auditores fiscais especializados, diretamente vinculados à CIT, instituído em 2014 e formalmente, tá? Porque em 2010, entre 2010 e 2014 ele já atuava. Então, em 2014 ele veio a primeira portaria que formalizou a criação do grupo, então, mas antes disso ele já vinha atuando. Né? Então, atuando na análise de acidente, trabalho, como foi falado, fiscalização de empresas, efetivamente, né? Comparecimento das empresas para fiscalização de maneira indireta, solicitando documentação, para avaliação das condições de trabalho, e também uma área de atuação que, principalmente, o grupo especializado tem se dedicado bastante, que é a fiscalização de áreas de vivência de motoristas, notadamente em pátios de embarcadores. Né? Isso também é uma preocupação muito grande de motoristas. Se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ver que essa questão dos locais de descanso, tá? Seja ao longo das rodovias ou nos locais onde os motoristas vão embarcar o caminhão ou vão desembarcar o caminhão, existe uma preocupação muito grande sobre como é que é a estrutura desses locais para que esses trabalhadores possam ter um descanso de qualidade. Então isso aí é algo também que é alvo de preocupação dos profissionais, das autoridades, do poder público, mas também da fiscalização. Então existem algumas normas que tratam sobre isso, alguns requisitos mínimos, né, que devem existir nesses locais, e a fiscalização também atua nessa área. Tá? Aqui gostaria de trazer alguns números, tá, do GETRAC especificamente, do grupo, né, especializado. Tá? São números de junho de 2023 até setembro de 2025, então um pouco mais de 2 anos aí de atividade do grupo, né, através das metodologias que nós empregamos, através dos sistemas que nós utilizamos para isso. Então esse número aí, ó, nós chegamos a um número de aproximadamente 6 milhões e meio de jornadas, tá, auditadas ou alcançadas, vamos dizer assim. Tá? Um número de motoristas, no caso, alcançados de aproximadamente 35 mil motoristas nessas fiscalizações. As infrações por excesso da jornada, quer dizer, de extrapolação da jornada máxima diária, no caso aqui, nós estamos falando de jornada de 12 horas, não estamos falando da jornada de 10. Porque a gente sabe que no setor de transportes existe um permissivo, né, na lei 303, que foi incorporada na CLT, lá, através do artigo 235C, caput da CLT, que fala que através de convenção coletiva ou acordo coletivo, o limite máximo de 10 horas, né, que é o limite máximo para todos os trabalhadores de outras categorias do país, no caso dos transportes, pode ser ampliado para até 12 horas. Tá? Então, isso aqui que eu estou trazendo é um excesso além das 12 horas. Então, é um excesso do máximo autorizado. Né? Então, vocês vejam que 423.380 jornadas dessas 6 milhões e meio tinham o problema de excesso. Elas extrapolaram as 12 horas máximas. Então, corresponde a 6% do total. Aqui também a questão, uma outra infração que nos preocupa muito, né?
Porque o excesso da jornada diária é evidente, né? O trabalhador que já está ali na 12ª, 13ª, 14ª hora dirigindo o caminhão, ele já ultrapassou todos os limites do razoável, ele já passa a ter praticamente um risco ali iminente, até de acidente, né? Pode acontecer a qualquer momento, porque uma pessoa, um indivíduo, já 14, 15 horas dirigindo, a gente sabe aí, a medicina do trabalho, né? A especialista na parte de medicina do sono e tal, são unânimes em dizer que a cada minuto que se passa a partir de um determinado ponto, o risco vai aumentando, né? O risco do motorista perder a consciência, ter uma perda de reflexo, ter uma diminuição do seu estado de alerta, de vigília, né? Vai aumentando exponencialmente. Então, é um motivo de grande preocupação essa questão da jornada por isso. Então, os excessos de jornada diária, principalmente, e também a questão do intervalo interjornada, né? O intervalo que o motorista, né, o trabalhador, qualquer trabalhador, precisa ter entre uma jornada e outra, né? Existe um mínimo, né? Sabe que para todos os trabalhadores de hoje, também no transporte, depois do julgamento da ação de inconstitucionalidade, né, que foi interposta, né, contra uma pensão que a lei dos motoristas trazia, de fracionamento desse intervalo, hoje não pode mais, né? Após essa ação de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, desde 2023, né, já voltou a ser, né, a questão do tempo do interjornada do motorista voltou a ser igual de todo trabalhador, 11 horas, que devem ser fluídas de forma ininterrupta, né? Então, nesse período aí que nós estamos mostrando, 8% de todas as jornadas tinham, né, o problema de descanso, né, entre jornadas. Entre uma jornada e outra não foi observado esse mínimo, né? E a questão também do intra-jornada do descanso para refeição, né, dentro da jornada, né, aquele descanso de 1 hora, com almoço, né, e tal, que é muito fácil de visualizar para quem trabalha num ambiente controlado, ambiente fechado, mas para o motorista é um pouco mais complicado, ele precisa, né, se programar para parar, né, onde vai parar, a preocupação também, se tem condição de ter uma boa refeição, um bom momento de descanso, então são todos os problemas que vão se somando, né, e a gente verifica que em muitos casos, né, tá vendo um percentual alto também de situações de jornadas em que o motorista simplesmente não teve o mínimo de tempo para descansar ao longo da jornada. Isso aí também vai impactar, principalmente ao longo do tempo também, vai impactando na saúde desse profissional, né. Aqui eu trouxe, só a título de curiosidade, até é um levantamento, é um levantamento que foi feito pelo próprio Ministério do Trabalho, né? Não sei se quem está nos ouvindo tem conhecimento das fichas MEI, né, que foram publicadas pelo Ministério do Trabalho, fazendo um levantamento dos principais fatores de risco, os principais perigos, né, verificados em cada uma das atividades aí, dos vários setores econômicos. E a ficha MEI número 15, a gente gosta de utilizar como referência, porque é algo fácil, qualquer um pode entrar na internet e procurar lá, ficha MEI do Ministério do Trabalho, ficha número 15. Ela vem trazendo, e ela é um levantamento que foi muito bem feito, que é exatamente o que a gente, como auditor fiscal do setor de transporte, procura verificar nos PGR, se está identificado, né, e entende como sendo os principais fatores de risco aí na atividade do motorista, né? Então são perigos aí relacionados a acidentes, tá? Em razão de vários fatores do desempenho do trabalho nas rodovias, né? Questão das rodovias, questão do trabalho do turno, mapa de congestionamento, fatores climáticos, fatores do traçado das rodovias, consumo de álcool, consumo de substâncias, várias coisas aqui que podem resultar no risco de acidentes, né? Problemas mecânicos do veículo, até a questão do motorista, né, do embarque e do desembarque da cabine do caminhão, e aí você tem também as medidas assim, que foram entendidas como medidas adequadas para controle desses fatores de risco. Então você tem do lado esquerdo o fator de risco, né, e do lado direito as medidas que né, se entende como sendo medidas eficientes de controle desses riscos, tá? Eu não vou falar todos, porque nós vamos gastar realmente muito tempo nisso, mas tem a primeira parte que é a questão dos acidentes, né? Aqui, fatores de risco de ordem física, né, que a gente chama, tipo, como se for, a título de exemplo, né, o ruído, o calor, a vibração, né, seriam fatores de risco físicos, né? Então todos esses são identificados como fatores de risco presentes na atividade do transporte, tá? A questão climática, questão de problemas auditivos decorrentes à exposição ao ruído, lesões do sistema musculoesquelético, tá? Questão da radiação não ionizante também, né, do solar, tudo isso. Questão ergonômica, né, que está muito vinculada à questão psicossocial, tanto é que um dos fatores de risco aqui vai estar referenciado à questão psicossocial, né? Isso aqui é o segundo, estresse, estudo de sono, estudo de vida social, né? Tudo isso aí são perigos de ordem psicossocial, tá? Porque o fator ergonômico, muitas vezes, a gente vê ele como uma questão mais física, né? É um posto de trabalho que não está adequado, vai dar uma lombalgia, muito tempo sentado, muito tempo em pé, mas não é só isso, a questão psicológica também está dentro dessa abordagem mais ampla da ergonomia, né? Então, está aqui contemplado também, tá? Então, aqui a gente menciona alguns fatores, né, principais aí, que a gente identifica nos acidentes que a gente analisa, né, fatores causais que estão recorrentemente presentes, né. Então, que a fadiga está gerada por problemas de jornada, tá, que a gente verifica longos períodos de direção, né, fatores ligados à gestão de saúde e segurança do trabalho na empresa. É mais difícil você ver um acidente acontecer numa empresa que tem uma gestão profissional, uma gestão comprometida de saúde e segurança na sua organização. Normalmente você vai ver o acidente acontecendo em estabelecimentos ou junto a empregadores que negligenciam, de certa forma, essas questões dentro da própria empresa, tá. Também, em alguns acidentes a gente verifica a questão da manutenção, os problemas mecânicos ocasionam esses acidentes, tá, e questões relacionadas à capacitação também, treinamento daquele motorista, que entra, claro, na gestão do trabalho, né, a gestão da questão da saúde e segurança do trabalho, mas a gente gosta de tratar de forma destacada tamanha a relevância e importância que nós entendemos que está relacionada à questão da capacitação no transporte, tá? Então, a questão da capacitação, se vocês forem olhar lá na norma, na NR1, vocês vão verificar que a NR1 determina que o empregador tem que adotar medidas de controle, algumas delas de natureza gerencial, de natureza de medidas administrativas, né, como o Alexandre até comentou lá, que na parte dos fatores de risco psicossociais são, né, as principais medidas que a gente entende que podem ser tomadas, medidas de ordem administrativa da empresa para mudar certos procedimentos, certas formas de trabalho. Então, a questão da capacitação ela é uma medida administrativa que pode, né, que vai melhorar a forma com que os trabalhadores do setor de transporte executam suas atividades. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Quanto melhor capacitado esse profissional, melhor a forma que ele vai se portar, né, no trânsito, diante das situações adversas que ele vai enfrentar, etc. Você tem a questão do Código de Trânsito também, que determina a questão do treinamento dos motoristas, direção defensiva, entre outros, artigo 150 aí do Código de Trânsito, tá? Existe a questão também da manutenção, que é medida de controle de risco também, ela é medida, né, dentro do transporte, a manutenção veicular, né, ela não existe dúvida que ela é uma medida de controle de risco, principalmente de acidentes, porque a gente sabe que o descuido com a manutenção pode possibilitar que problemas mecânicos ou desgastes, né, ocorram certos componentes do veículo que, em determinado momento, pode vir a resultar num acidente, caso a falha, né, uma falha aconteça com o motorista, né, desempenhando a sua atividade dentro do veículo. Aqui, rapidamente, eu ia falar um pouco sobre a questão das regras da jornada, mas eu peço para que, né, quem conhece
a Lei 1303, já viu lá na CLT quais são as regras da jornada do motorista, conhece isso aqui bem, né, sabe quais são as regras, né? Mas é só verificar lá, o artigo 235C, artigo 235, A, J da CLT vão estar contidas lá todas as regras de jornada do motorista, né? Lembrando que a questão do tempo de espera, que hoje não é mais destacado da jornada, é um tempo que é considerado como tempo de trabalho, né? Um tempo de espera para carga e descarga, né? Dando só trazendo, enfatizando isso daqui. E a questão do controle da jornada também, tá? Controle de jornada do motorista é algo obrigatório, não existe, né? Ao contrário de que alguns possam pensar, não, é atividade externa, não está dispensado de fazer o controle da jornada, não. O artigo 2º, inciso 5, letra B da Lei 1303, determina que é direito do motorista ter a sua jornada controlada. Então, toda empresa de transporte, ou mesmo empresa que não é transportadora, você tenha como empregado um motorista, a jornada desse motorista tem que ser controlada. Então, a empresa tem que implementar um sistema de controle de jornada, não importa quantos motoristas existem na empresa ou quantos funcionários, independente de mínimo, tá? Aquele mínimo de 20 empregados não se aplica nesse caso, porque o transporte tem a lei específica, tá? Então, seriam essas as nossas considerações. Acho que eu devo ter extrapolado o tempo, peço desculpas por isso, mas, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Muito obrigado a todos. Bernardo, muito obrigada novamente. Muito obrigada novamente. Você sempre colaborando aí com a sua perspectiva, né, e dos colegas auditores fiscais do trabalho, do Grupo Especial de Fiscalização do Setor de Transportes. É muito importante, que eu estava comentando aqui com a Joavete, né, que o que nós fazemos, né, Joavete, é uma estatística. Né? A verdade é essa, né? E nesses números que nós levantamos, são altamente preocupantes. Né? Nosso objetivo é levar para toda a sociedade, né, Bernardo, o conhecimento do que acontece hoje, né, de forma que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? A maioria das pessoas nem pensa nisso, né, do impacto, por exemplo, do pedido delas lá no e-comércio, né, de a pizza tem que chegar em 10 minutos na sua casa, né? E assim, na verdade, essa questão da segurança viária é uma responsabilidade de todos nós, né? E o que nós fazemos é entregar para a sociedade uma realidade. Hoje os trabalhadores do setor do transporte rodoviário no país, eles têm uma realidade muito dura, né, Bernardo? Muito difícil, né? E ainda, como bem falou o Alexandre, em relação a outras questões, riscos ainda de assaltos, riscos, né, com relação ao aumento, né, do combustível, né, isso aí tem impacto na vida dos motoristas, né, há uma repercussão muito grande em todo o processo de trabalho deles, praticamente, as empresas sabem disso também. Então, assim, da nossa parte, uma busca continuada de levarmos ao conhecimento da sociedade com precisão, e é por isso que nós temos desenvolvedores de sistemas, né, Bernardo, o Cronos, né, e outras ferramentas aí, que ajudam os auditores. Nosso objetivo nunca foi autuar. Nosso objetivo sempre foi prevenir acidentes. O trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, ele tem a ênfase na prevenção de acidentes, na redução de acidentes, especialmente no setor de transporte, sabe, Joavete? Então, esse trabalho que nós realizamos com vocês aqui do SERJ-Senat, ele é muito importante, porque a gente consegue trazer ainda um número maior, sabe, Bernardo, para o GT, porque tem um GT aqui em Goiás, para o setor de transportes, né? E assim a gente trabalhar de forma ainda maior, né, Jaqueline, a prevenção dos acidentes, não é isso mesmo? Justamente, e essas condições externas, né, não podem ser utilizadas como desculpa para fazer essa gestão de segurança e saúde no trabalho. O setor de transporte é importantíssimo e lidera, infelizmente, o ranking do setor de alto índice de acidentabilidade, se colocando em primeiro lugar. E isso já tem longos anos. Então, precisamos realizar esse trabalho na prevenção para a redução desses índices de acidentes de trabalho. Sim, eu gostaria também de parabenizar o Bernardo por trazer esses dados e dizer que o SERJ-Senat tem uma causa que ele aponta aí, que às vezes faltam treinamentos, capacitações, e o SERJ-Senat, ele oferta esse tipo de treinamento, que é o de direção defensiva, ou que são os cursos especializados para cada categoria, para que o motorista, né, esteja mais preparado para conduzir o veículo. Então, as empresas podem contar com o SERJ-Senat em todo o Brasil, nas 174 unidades espalhadas pelo país, mas principalmente aqui em Goiânia, né, as empresas goianas podem contar com os treinamentos que também ajudam na redução dos acidentes, dos ocorridos nas nossas rodovias aí. Sim, são muitos fatores, né, que potencializam os riscos. Nós sabemos que não é fácil, né, mas é um processo continuado e insistimos, né, que, especialmente quando a gente fala de riscos psicossociais, haja uma preocupação por parte das empresas e também por parte dos trabalhadores na importância da saúde mental, a prevenção de doenças e transtornos mentais que podem impactar, inclusive, aí, né, na segurança viária. Bernardo, novamente, muito obrigada por toda a ajuda, por todo o apoio, tá? Continuamos contando com a sua ajuda. Eu agradeço, E agora vamos chamar, né, o nosso colega Bruno. Bruno, você está a postos? Bruno? Oi, Jaqueline, boa tarde, estou aqui. Tá me ouvindo? Jaqueline, tá me ouvindo? Aí, está prontinho. Bruno Sim. Alvim Poças, auditor fiscal do trabalho, coordenador nacional de combate a fraudes e irregularidades trabalhistas em salário e jornada da CONISAG, e membro do Grupo Especial de Fiscalização. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente, nos ajudando aí com relação à prevenção de acidentes. Estamos aí em plena campate, né, Jaqueline? Né, falando de riscos psicossociais e salário atrasado, excesso, né, de jornada de trabalho, tem tantos impactos, né, psicossociais. E, então eu vou passar a palavra para você trazer aí a perspectiva, né, da Auditoria Fiscal do Trabalho, do combate às fraudes e essas irregularidades todas, que com dados, inclusive, não só do setor de transportes, mas de outros setores. É importante enfatizar que tudo que foi falado aqui serve para os trabalhadores e empresas de todo e qualquer setor econômico. Essa é a verdade, né? Então, assim, eu espero que o pessoal que está participando aí da live, depois compartilhem, né, as informações que estão vendo aqui e vamos, assim, unir esforços, né, com a Auditoria Fiscal do Trabalho na redução e na prevenção de acidentes. O Brasil, infelizmente, tem um número muito grande. Os dados que o Bernardo passou para nós agora são impactantes, né? Causam realmente, nossa, que disparidade, né, entre o que acontece no transporte em relação a outros setores. Mas eu só quero lembrar que aqueles dados ali são os que aparecem no E-Social, né, Jaqueline? Não são ainda os informais, não tem os estatutários, né? Não tem. Quer dizer, só são aquilo que são de trabalhadores formais e aquilo aí dos formais o que foi informado. Certo, Bruno? É isso mesmo, Jaqueline. Bom, eu queria primeiro desejar seu uma boa áudio, tarde aí. Você está sem áudio. Engraçado que tá Aí não sou eu. funcionando. Desculpa, Bruno. Não, sem problema. Primeiramente, boa tarde a todos os participantes da live. Eu queria agradecer a Jaqueline e o pessoal do SERJ-Senat pela oportunidade de exposição.
E queria dizer que os colegas auditores Alexandre e Bernardo, eles já falaram de psicossociais, de transporte, né, de uma forma mais detida, e agora eu quero me aprofundar dentro da temática da minha coordenação, que é justamente um dos principais fatores, né, de riscos psicossociais, que é a jornada. E, infelizmente, Jaqueline, a gente tem uma notícia meio um pouco ruim, bastante ruim, eu diria, né? Se os dados do Bernardo são impactantes, porque a gente tem no mercado de trabalho de uma forma geral, e em pouco tempo de trabalho de uma coordenação que foi implementada aí recentemente, não tem um ano, é bastante grave. O que eu vou mostrar aqui é realmente fruto de uma análise que precisa ser tomada por toda a sociedade. A gente precisa identificar o problema e realmente partir para uma gestão mais efetiva, né? E aí essa parte da NR1 que o pessoal abordou é essencial para a gente trazer esse tema aí e conseguir melhorar as condições de vida aí do trabalhador, para evitar, né, a gente ter mais amarelo, tantos acidentes, né? Esse sinal amarelo aí, né, de alerta, tá ligado? Então eu vou começar compartilhando aqui, para a gente contar um pouco aí da história da coordenação, que ela é um pouco recente. Só um minutinho que tá entrando aqui. Vocês conseguem ver na tela? Perfeito. Sim. Deixa eu voltar aqui para o início. Pronto, então, ele fala aqui o nome da conissagem, de uma inicial. Formalmente, a gente tem uma proteção interessante, legal. Em razão aí da importância do assunto, né, e dos problemas que a gente tem se deparado com relação às jornadas, a atual gestão, ela incentivou a constituição de um grupo de trabalho específico para fiscalizar a jornada. Isso foi em meados de 2023. Esse grupo aí de 2023 trouxe resultados importantes, com base em sistemas, né, hoje em dia a gente tem o sistema pronto que a gente já mencionou, e a gente consegue compactar dados para poder verificar cruzamentos de informações entre sistemas e avaliar jornadas dos empregados. Foi tão importante que surgiu um grupo especial de fiscalização de jornada, que depois também aderiu ao salário, né, fiscalização de salário. Então, o grupo especial data de 2024. E da mesma forma, o grupo especial foi fiscalizando empresas, né, empresas maiores, a gente fiscaliza empresas com um número grande de empregados, encontramos tantas irregularidades que a gestão também sentiu a necessidade de ampliar o escopo da atuação da fiscalização. E transformou, não só isso, essa questão do grupo, ampliou para uma coordenação. Então, hoje em dia nós somos uma coordenação que temos um grupo especial de fiscalização dentro e expandiu para as atividades e projetos nas unidades regionais. Ou seja, o pessoal já fazia fiscalização de jornada, né, dentro de SST, construção civil, todos os outros projetos, trabalho infantil. Mas, hoje em dia, a gente tem um projeto em que a gente busca indícios de excesso de jornada, falta de descanso nas empresas, e temos metas específicas de buscar empresas que estão incorrendo em números alarmantes de irregularidades. Então, a gente faz a fiscalização de grandes empresas pelo grupo especial e ainda temos as atividades aí das regionais. Por que fiscalizar a jornada? Trouxe aqui algumas reportagens aí, dos últimos 3 anos, praticamente, para mostrar, né, o que todo mundo já sabe, mas a gente, quando vê isso aqui, a gente se depara com uma situação preocupante mesmo. Excesso de jornada é causa de 40% dos acidentes nas estradas brasileiras, alerta especialista José Valcarneiro. O preço do excesso como longas jornadas de trabalho afeta a saúde física e mental. Trabalhar em excesso prejudica a saúde física e mental, diz estudos. Ausência de área de descanso e seus impactos na saúde dos trabalhadores. Jornada exaustiva e solidão afetam a saúde mental de caminhoneiros. O Brasil registra recorde de acidentes e mortes no trabalho em 2025. Caminhoneiros lideram óbitos. Essa última reportagem, inclusive, ela não tem 10 dias, saiu no Globo.com, e uns trechos que tem lá, até separei aqui porque tem relação com o transporte, né? O transporte rodoviário de carga parece um segmento mais letal do Brasil. Nos últimos 10 anos, entre 2016 e 2025, o setor acumulou 2.601 mortes, com taxas de letalidade muito superiores à média nacional. Então, apenas com essa reportagem a gente já vê que a situação é realmente bastante preocupante. Agora eu vou trazer os resultados da evolução das fiscalizações em jornada pelo país. Isso aqui envolve todos os setores. Então, em 2023, no projeto piloto, conseguimos fiscalizar, e aí aqui também com o apoio das regionais, mas principalmente o Grupo Especial de Fiscalização, 1.080 empresas. Esse número já em 2025 foi para 2.689. A gente vê uma evolução aqui. O alcance dos empregados, 237 mil, 640 mil, já 750 mil aqui em 2025. A gente vê que o número de empregados é muito alto em relação ao total. Então, a gente vê aqui 170 mil, 237 mil, 440 mil, 641 mil, 549 mil, de 756 mil. São muitas jornadas alcançadas e muitas prejudicadas, né? Irregularidades identificadas, aqui é assustador também, saltando de 7 milhões e 28 milhões. Não quer dizer que tá havendo mais, a gente está encontrando mais irregularidade muito porque a fiscalização está sendo ampliada. Então, assim, não é que está piorando, não, mas agora a inspeção está chegando mais para visualizar o que está acontecendo em diversos setores. Então, por isso também que a gente tem os números ampliando, né? Porque a gente fiscalizou mais quase o triplo, né, de 2023 para 2025. Vamos para o próximo slide, a gente tem uma ideia boa aqui. Então, os números compilados aí do triênio, né, 2023 a 2025, a gente pega o total de empresas fiscalizadas, 5.774. Empregados alcançados, acima de 1.600.000. Prejudicados, acima de 1.100.000. Jornadas alcançadas, 251 milhões de jornadas que foram verificadas. Prejudicados, 48.800.000. O que significa isso, pessoal? Se a gente fizer uma divisão simples, a gente vai ver que por volta de 22% de todas as jornadas dos trabalhadores brasileiros, pelo menos nesse recorte que a gente faz aqui, estão com alguma irregularidade. Então, é um número muito elevado. Na verdade, aqui, 55 milhões de todos 251 mil, né? Número de irregularidade, eu falei, dá os 22%. E acima de 70% dos empregados fiscalizados tiveram irregularidades em jornadas. Também é só fazer a conta aqui que a gente acha um número assustador, né? 7 em cada 10 empregados têm problemas com suas jornadas. E outro número também, são quase 10 mil irregularidades, em média, em cada empresa fiscalizada. A gente consegue, pelo sistema, detectar, né, as principais infrações. Onde estão os principais problemas aqui, né? Quantidade que intra-mínima é do intervalo, né, para descanso, repouso, descanso de 1 hora. Então, é o que mais temos problemas, assim, de 33 milhões de infrações. O excesso de ar, que é o que nos preocupa muito aqui com relação a riscos, né? Todos, na verdade. A falta de intervalo também é a falta de descanso. Então, números muito altos. Aí, temos aí o intervalo de 15 minutos, o intervalo máximo de 2 horas. E eu quero chamar a atenção aqui para 2, né, que tem relação aqui com o motorista, né, motorista empregado. Aqui a gente tem um excesso do motorista empregado nesse mesmo recorte, mais de 1.106.000 infrações detectadas, né, isso aqui engloba todos, né, engloba de atraque, engloba regionais, engloba grupo especial de fiscalização, então esse aqui é o nosso número do triênio. E tem um outro de quantidade também de intervalo, né, que a gente tem problema na jornada do motorista, que é esse aqui, 575.748 jornadas com irregularidades. Como eu falei, os números realmente são muito assustadores, né. E eu acho que uma parte disso, antes de falar aqui do Maio Amarelo, decorre um pouco da cultura. A cultura de achar, desde os nossos primórdios, que trabalhar muito, trabalhar além da jornada, é o que faz um bom empregado, é o que faz a empresa ficar satisfeita. Então é um problema não só do empregador, como do empregado. A gente precisa de ter uma conciliação de fatores para que haja um consenso de que produtividade é mais importante do que trabalhar um longo período. Então, é essencial que essa questão da gestão vá por esse caminho, né? De encontrar o meio termo entre a produtividade e o tempo de trabalho, respeitar a legislação nesse sentido, né? Isso é uma herança aí do país que conviveu com questão de escravidão, né? Ontem até foi dia 3 de maio, né? E é muito recente, depois com uma industrialização
tardia, com jornadas excessivas, então a gente tem uma mudança muito preocupante nessa situação, nessa questão da jornada, né? Vamos lá, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Esse é o mais amarelo de hoje. Então, assim, quando a gente fala de caminhoneiro motorista, a gente está falando do trabalhador, né? É um trabalhador que está dirigindo, ou seja, está trabalhando. Então, a fiscalização mostra que muitos acidentes são consequência direta da forma como o trabalho está estruturado. E aqui eu trago mais para perto da minha coordenação também, que nós não podemos enxergar somente caminhoneiros, motoristas e motociclistas. Eles com prioridade, claro. Mas precisamos enxergar uma população que está adoecendo no trabalho. E pelos excessos de jornada e falta de descanso, colocam uns aos outros em risco no trânsito. Então, assim, é um problema realmente do país, é um problema dos empregados, é um problema geral das empresas. Por isso, é tão importante essa NR1 entrar agora, para que as empresas tenham a oportunidade de ouvir os empregados e consensualmente chegar a um bom termo ali para conter esses riscos psicossociais, né? O Alexandre Scarpelli falou brilhantemente, então, assim, não preciso nem falar demais. Eu estou aqui bem detido no meu tema, né, que é jornada. Ele realmente é muito relevante. É preciso, de forma preventiva, garantir o direito à jornada legal e ao descanso do trabalhador. Todos merecem respeito e proteção. Aqui eu trago apenas de forma breve e exemplificativa os riscos sociais no transporte, né? No trabalho com transporte, são fatores de riscos psicossociais entre outros, né? E aqui a nossa temática: jornadas extensas, imprevisíveis, falta de pausa, pressão por prazo, privação de sono, isolamento ou convívio social. Consequências: fadiga ocupacional, menor atenção, reflexos comprometidos, mais erros. Riscos psicossociais surgem quando o trabalho não permite recuperação adequada. Fadiga não é apenas cansaço, é perda de capacidade operacional. E antes de falar do que precisa mudar, eu queria trazer só alguns números também, assim, que são um pouco impactantes aí, também das fiscalizações da CONISAG e do grupo, né? E a gente, enquanto a gente fala aí que em jornada, vamos acabar com a jornada 6x1. Tudo bem, realmente existem muitas experiências internacionais que brilhantes, que estão dando certo na questão da produtividade, não vão entrar nessa seara. Mas o que a gente tem visto efetivamente, na verdade, são muitos descumprimentos do descanso semanal remunerado. O empregado trabalhando absurdo 50, 60 dias direto. Então nós não estamos falando de trabalhar 6 e descansar no 7. A gente está falando de trabalhar 20, 30, 40, 50 dias direto. É preciso realmente, assim, que isso seja modificado na nossa sociedade, como cultura. Outra coisa, jornadas acima de 20 horas. Nosso grupo tem pegado jornadas e em setores assim, que causam estarrecimento. A gente está fiscalizando frigorífico, a gente pega operador de cadeira trabalhando 20 horas. Então, é razoável. Uma explosão é iminente, um negócio que não tem condição. Da mesma forma, o trânsito, se a gente pegar o pessoal dirigindo esse tempo todo, obviamente que vai acabar acontecendo um acidente, não tem como. Né? Então, o que precisa mudar? A jornada não pode ser variável de ajustes. As metas devem caber na jornada legal, pausa precisa ser real, registros devem ser fidedignos. Isso é para a proteção do empregador e do empregado. Então, o trabalhador não adoece pelo esforço físico, a forma como o trabalho se organiza impacta a sua vida, né? Toda a sua vida. Jornada regular não é apenas uma infração trabalhista, que já que ele muito bem falou, a gente está aqui atrás de autuar. A gente quer, na verdade, prevenir os riscos, né? Partilhar aí entre empregados, empregadores e auditores, uma forma de melhorar realmente essa questão dos acidentes aí de trabalho, seja no trânsito, seja em outras atividades também. Então, quando isso é recorrente, né, como os colegas bem disseram anteriormente, estamos diante de um problema de gestão, não de situações isoladas. Por fim, já falei um pouco sobre a atuação, né, da inspeção do trabalho, mas a gente não custa enaltecer aqui o trabalho do GETRAC, que é responsável pela questão de fiscalização do setor de transporte, a gente é bastante voltado para a análise dos acidentes no transporte, mas também, como o Bernardo falou, as ações fiscais envolvendo setores também são realizadas pela Superintendência Regional de Trabalho. Então, a gente realiza as fiscalizações, eu também pertenço ao grupo especial de fiscalização de jornada, né? Não sou só como coordenador. A gente orienta os empregados, tem muitas dúvidas com relação ao REP, tem muitas dúvidas com relação à própria jornada, então assim, a gente faz esclarecimentos para que não aconteçam mais tantas irregularidades, né? E a própria atuação que decorre disso, né, que é a seguir, né? Realiza atuações quando constatadas irregularidades. O papel da inspeção, eu deixar bastante claro aqui, que é realmente importante, é preventivo, mas o que eu entendo que é necessário aqui para mudar a realidade realmente seria a gestão correta dos riscos psicossociais do empregador, com o cumprimento das normas relativas à jornada e ao descanso. E isso é uma construção que os colegas mencionaram também, precisa ser feito junto, né, com o empregado, é preciso ouvi-lo, é preciso entender e ele construir, né? Eu estou falando aqui de dois temas, né, praticamente jornada e descanso, dentro da minha coordenação, mas são vários outros aspectos, né? Isso não deixa de mostrar a importância que jornada tem nessa seara aí de risco psicossocial. Então isso precisa ocorrer nas atividades de transporte prioritariamente, mas alcançar os demais setores também. É isso, pessoal. Eu acho que a gente tem outras coisas para falar. Temos assim, canal de denúncia, né? Depois se Jaqueline puder disponibilizar aí. Canal para tirar dúvidas dos empregadores. Canal para direcionamento também, se o empregador não estiver sabendo onde que ele consegue resolver uma questão de REP, de jornada. Se a gente puder disponibilizar isso para o pessoal, eu acho que seria bastante válido. A gente está à disposição aqui na coordenação. Bruno, pode ficar tranquilo que, veja bem, acho que esse é o 6º Conexão RH que nós fazemos e todas as vezes nós colocamos os canais de denúncia, como é que acessa o CMTE, entendeu? E também nossos canais de denúncia. Então, assim, esse é mais um serviço que nós aqui em Goiás, a nossa superintendência presta, né, Joabete, para a sociedade, prestando informações, esclarecimentos de qualidade, informações confiáveis, né? A gente tem tido, infelizmente, muita desinformação, né, Bruno? Muita desinformação, muita opinião vazia, né? E é muito importante que a sociedade tenha acesso a essas informações que vêm das nossas fiscalizações, que cada vez mais e mais tem primado pela precisão, né, Jaqueline? Sim, essas ações, divulgando todas as informações, é no intuito da prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho, né? E excelente explanação, Bruno, parabéns a todos os outros demais. As nossas plataformas, Joabete, elas continuam em desenvolvimento, como todos há um esforço dos servidores públicos, estou falando em nome dos servidores públicos, né, de todo o país, no sentido de promover essa elevação, né, do nosso desenvolvimento humano, reduzindo todas as formas de violência. O que nós estamos falando aqui, essa questão do trânsito, nós estamos, Bruno, falando de muita violência que acontece, né, acontece contra os usuários da malha rodoviária, acontece contra muitos trabalhadores, né, mas também nós precisamos sempre estar destacando a importância da autorresponsabilidade também dos motoristas, né. Esse é um trabalho que envolve tanto uma conscientização por parte das empresas, dos gestores, mas também dos motoristas, dos usuários da malha, né, ou seja, essa educação para uma segurança viária, nós fazemos parte desse processo de integração. Por isso que nós estamos aqui, né, Bruno, no pleno Maio Amarelo, também numa ação da CAMPAT, da nossa Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, tratando de riscos psicossociais, mas também junto
junto com todos, né, que se importam com a segurança viária, preocupados com a violência no trânsito, somando esforços aí no Maio Amarelo, né, Jorbete? Sim, parabéns, Bruno, por trazer esses dados, né? E é claro que todos esses dados são fontes, né, confiáveis e importantes, e que o Senat tem o maior prazer em estar recebendo tudo isso e multiplicando essas informações para que as pessoas possam construir o seu PGR, o seu plano de ação, né, para os riscos psicossociais, baseado em dados reais. Né? Como foi falado desde o primeiro momento pelo Alexandre, não estamos aqui para oferecer soluções milagrosas, mas para esclarecer e ajudar na construção de um plano de ação. Sim. E aí, Bruno, aqui em Goiás, nós temos um GT, que nós criamos aqui com o Senat para atender o setor de transportes, né, para colaborar, né, com o desenvolvimento de bons programas de segurança e saúde no trabalho. Esse grupo é integrado por empresas do transporte rodoviário, de passageiros, né, e cargas de tipos diversos. E tudo isso que está sendo tratado aqui vai para o GT, inclusive, entendeu? E serve de elementos, né, de fatores importantes para que a gente trilhe um caminho, igual a gente tem falado, Jaqueline, no grupo, a gente tem que ser honesto. Jornada de trabalho é um problema. Sim. Não adianta tentar colocar que jornada de trabalho não é um problema. Né? A informalidade é um problema? É um problema. Nós temos verificado nas nossas fiscalizações o quanto os trabalhadores que estão na informalidade estão mais expostos a riscos ocupacionais. Né? Então, a gente tem lidado com essas questões de forma honesta, entre nós, e buscado caminhos viáveis, sustentáveis, né? E lidando com o processo, né, Jorbete? Que tudo isso é um processo, né, Jaqueline? Ninguém está esperando um milagre, todos nós sabemos que o desenvolvimento ele é permanente, e a gente espera, sinceramente, que, através desse grupo técnico, inclusive, nós possamos, com todos os especialistas que compõem esse GT, médicos, engenheiros, psicólogos, assistentes sociais, membros de RH, a gente consiga criar bons planos, né, e oferecer isso aí para as empresas e para os trabalhadores, até mesmo para as discussões de acordos e convenções coletivas, sabe, Bruno? Então, é um grande trabalho. É um grande trabalho. E que vocês aí que estão nos ajudando à distância integram esse esforço. Porque todo o material de vocês é compartilhado nesse grupo, né? E todos os dados, todas essas informações nos ajudam. Não é mesmo, Jaqueline? A divulgação da informação, ela traz essa melhoria, né? Na tentativa da melhoria daquele ambiente de trabalho. Então, o objetivo maior, justamente a prevenção desses acidentes e doenças do trabalho. Sim, então, Bruno, olha, muito obrigada novamente. É um prazer sempre te ouvir, tá? O material realmente ficou excelente. Muito obrigada pelo seu esforço, pelo trabalho da equipe. Muito obrigada à Secretaria de Inspeção do Trabalho, tanto por parte da equipe do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, quanto pelo DEFIT. Agradeço a toda a equipe da CIT por estar colaborando com a equipe de auditores fiscais do trabalho aqui no estado de Goiás, com todas as empresas goianas, né, e de todos os setores, porque nesse evento aqui nós temos saúde, teleatendimento, supermercado, transporte, quer dizer, há uma série de pessoas, né, que trabalham em todos os setores e segmentos, e tenho certeza que todo esse material está sendo realmente útil para todos. E eu já aproveito para me despedir. Jorbete, novamente, muito obrigada, tá, pela oportunidade, tá, da Inspeção do Trabalho, muito obrigada pela confiança do Senat Goiás e o Senat Nacional, né, com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e nós estamos aqui à disposição, e é uma satisfação e um orgulho muito grande trabalhar com a equipe do Senat. Realmente vocês são demais. Nós é que agradecemos, Jaqueline, né? A parceria de longa data, na verdade, hoje mais cedo a gente estava falando. Quanto tempo nós fazemos? Eu acho que só de conexão já deve ter mais de 6 anos, né, Karine e Fernando? A gente agradece, sabe, o carinho que você nos dá quando precisamos. E com certeza o Conexão não seria o mesmo sem a presença da Superintendência aqui de Goiás e brilhantemente de todo o Ministério do Trabalho, que hoje colaborou muitíssimo com a gente nos grupos, o GETRAC, tanto o Bruno quanto o Alexandre, quanto o Bernardo, que foram excepcionais em trazer dados tão importantes que a gente vai poder compartilhar e construir junto. E dizer que o Senat está no processo de ajudar a construir. O nosso papel é educativo, o nosso papel é de esclarecer junto às empresas, aos trabalhadores, ao SESMIT, que a gente está aqui para ajudar. Perfeito. Se a gente não der conta, a gente vai atrás de informação. E é essa divulgação do conhecimento que nós vamos atingir o nosso objetivo, que é conjunto. Esse objetivo da prevenção. Sim. Né? E vocês... como fala lá o tema da campanha do Maio Amarelo, né? Salvar vidas, né? Que, né? Ele tem o slogan desse ano, fala disso, que o Bruno colocou muito bem. O material vai ser todo disponibilizado, as formas de vocês fazerem denúncias ou pedirem informações, está tudo aí no chat, será compartilhado nos e-mails, e nós estamos à disposição para colaborar com a segurança e a saúde de todos. Até o próximo. E, pessoal, só reforçando mais uma vez o telefone da nossa equipe de SST. O telefone é 3091-9805. Toda a equipe está à disposição de vocês. Espero que o Conexão RH tenha contribuído e esclarecido bastante o assunto. O SESC e Senat se colocar à disposição. Tenham todos uma boa tarde. Vamos passar um vídeo com um recadinho e até breve. Olá, se você trabalha no processo de recrutamento e seleção de empresas de qualquer segmento, certamente já passou pela dificuldade de fechar uma vaga, não é mesmo? Eu estou aqui para contar uma excelente solução. O portal Entrega Transporte. Vem que eu vou te contar mais. Trata-se de uma plataforma 100% gratuita, tanto para as empresas quanto para os candidatos. E você, empresa, consegue cadastrar todos os detalhes e requisitos da vaga, avaliar a compatibilidade com o candidato e ainda gerenciar o processo seletivo. Na aba Empresa, é possível, além de anunciar suas vagas, organizar a seleção e pesquisar por candidatos de acordo com o perfil desejado. Para se conectar a mais de 90 mil candidatos, você deverá acessar empregatransporte.sescsenat.org.br e realizar o cadastro da empresa. Após, é possível registrar a vaga com todos os detalhes e requisitos na busca pelo candidato ideal. Não esqueça, com o Entrega Transporte, a sua vaga vai percorrer o Brasil inteiro e o melhor candidato vai chegar até você.